Esse episódio é um mimo do Essencial Fest, o melhor festival de bem-estar e experiências terapêuticas do Brasil. Acontece todos os anos no mês de setembro, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acesse o nosso site e venha participar conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Soulcast, a voz da terapia holística na web. Eu sou Ana Flávia Soares, a anfitriã dessa deliciosa experiência. Juntos, vamos conhecer as diversas técnicas terapêuticas que existem ao redor do mundo e estão à nossa disposição para nos ajudar a enfrentar a delícia e a dureza de viver. Hoje, nós conversamos com o Fabian Laszlo, aromatólogo e CEO da empresa Laszlo. Nós vamos falar sobre aromaterapia e óleos essenciais. Seja muito bem-vindo, Fabian. Prazer receber você aqui conosco. Prazer é meu, Ana. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes. Então, Fabian, vamos começar do começo, né? Primeiro fala um pouquinho, né, quem é o Fabian e o que é a aromaterapia. Bom, eu sou um apaixonado por aromas, por cheiros e por plantas, né? Plantas medicinais, desde a minha infância. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi fazendo perfume com 12 anos. Nossa, Então, já é uma coisa assim que vem lá de trás. Apesar de não ter ninguém na família envolvida com o assunto, foi uma coisa que veio de mim mesmo, né? Eu montei a Laszlo, né, como uma necessidade na época. Isso foi por volta do ano de 2000, né, que a empresa surgiu. Meu primeiro curso de aromaterapia que eu dei foi em 1998. E aí, em 2000, a Laszlo surge com um nome até bem lúdico, que era Aromalândia, Terra dos sim. Aromas, né? Com a ideia de ter uma linha de óleos essenciais para os meus alunos que fossem puros, porque a gente tinha um problema sério naquela época de muita essência sintética, né? Ser confundida Sim. com óleo essencial. Então, ali foi começando. Depois, o meu trabalho foi crescendo, fui viajando muito pelo Brasil todo, né? Em várias cidades. E no decorrer desse tempo, cada vez a empresa foi se consolidando, se estruturando, ampliando, né? Abrindo outros leques também, né? Hoje a gente também é editora de livro. Nós temos uma indústria de alimentos, também fazemos chocolate com óleos essenciais. E aí foi mais ou menos esse caminho, né? Dei muito curso no Brasil todo, para tanto cursos livres quanto cursos também em pós-graduação, cursos de extensão, tanto voltados para aromaterapia, quanto também outras temáticas, né? De fitoterapia, cannabis medicinal também, porque dentro da questão da cannabis a gente tem os terpenos, né? Que são moléculas que têm óleos essenciais. A cannabis, ela tem também óleo essencial e é um dos princípios ativos que atua ali de forma medicinal. Então, mais ou menos seria esse meu trabalho, né? E a aromaterapia, ela é uma prática que surgiu na França, na década de 30. Esse nome surge com Gaté Fossé, que era um químico francês que começou a estudar muito o assunto. Ele gostar também muito de plantas medicinais, de assuntos correlatos, né? Perfumaria. E a partir das experiências dele, né, utilizando esses óleos, juntamente com médicos, farmacêuticos, foi caminhando até que surgiu esse termo aromaterapia. O Gattefossé, ele teve uma experiência muito marcante na vida dele, que no dia que o filho dele nasceu, ele estava no laboratório fazendo uma destilação e um balão de vidro explodiu. E aí queimou os braços dele. Nossa. E aí ele foi para o hospital, enquanto a mulher dava a luz, estava ele lá sendo enfaixado. Nossa. E nesse processo da queimadura, deu uma infecção de estafilococcus, streptococcus, e começou a agravar a um ponto que, se piorasse mais, uma das definições do médico era chegar à amputação. Então, quando o negócio começou a ficar muito grave, ele estava usando os medicamentos da época, né, que eram mais as sulfas. Acabou que ele optou de retirar as bandagens e começou a passar óleo de lavanda pura. E com questão de pouquíssimos dias, a infecção toda sumiu, a pele começou a fechar muito rápido, e isso fez com que ele tivesse assim, uma experiência muito marcante, né, que levou ele a dedicar mais ênfase, né, mais tempo da vida dele a esse tipo de trabalho. Ele publicava uma revista que se chamava Perfumaria Moderna. E nessa revista, que era mensal, bimestral, dependia do período, ele trazia relatos, histórias, uma série de coisas. E
no ano de década de 30, né, teve um período ali que ele começou a publicar em todas as edições um trecho sobre a aromaterapia. Depois ele juntou tudo e virou o livro que foi lançado, e fez com que essa área crescesse pelo mundo inteiro afora, né? Então, como a gente já tinha médicos, farmacêuticos, pessoas, né, mais ligadas à ciência, que também estudavam fitoterapia, envolvidas com o uso dos óleos essenciais, que de certa forma a gente meio que pode dizer que o óleo essencial é um princípio ativo fitoterápico. Só que como foram duas áreas que caminharam um pouquinho separadas, a aromaterapia ela foi desenvolvendo suas próprias características, né? Com relação à massagem, com relação a banhos, com relação a uma série de outras técnicas, né? Muito inalação, coisa que na fito nem necessariamente tanto, né, é usado. A fito é mais ingestão? A fita é mais ingestão, cataplasma, compressas, né? E a gente tem, às vezes, você faz um chá com folha de eucalipto e inala, né? Em vez de pingar gotinha, também seria uma alternativa. Mas a própria fito, ela usa um pouco óleo essencial, mas são áreas que ficaram um pouco em paralela, assim. né? Entendi. Uma com a outra. Mas aí aconteceu que a aromaterapia, então, ela foi criando um corpo, foi crescendo muito na França. Da França, ela chegou na Inglaterra com uma química, que era a Marguerite Maury, que levou para a Inglaterra. Ela também era esteticista, né? Então ela levou a aromaterapia com um contexto de cosmética, de estética, beleza. E também, de certa forma, emocional, porque foi ela que no Ocidente contextualizou a aromaterapia holística. Essa questão de você associar um óleo essencial com uma emoção, para criar uma mistura de óleos essenciais para trabalhar uma condição, por exemplo, de baixa autoestima, de insegurança. Então foi ela que começou a trazer isso, porque antes quem trabalhava nessa área eram mais médicos, eram pessoas com uma visão mais de doença física, né? Não tinha tanto esse contexto do emocional. Então foi ela que trouxe isso para a área. E dali da Inglaterra foi expandindo, né? E hoje a gente tem no mundo inteiro. No Brasil a gente meio que pode dizer que nós temos uma aromaterapia brasileira, porque a gente meio que abraçou um pouquinho da aromaterapia de cada lugar do mundo, né? Por exemplo, os franceses estudam mais a parte química, farmacológica, tem uso oral de óleo essencial na França, né? Já na Inglaterra, Estados Unidos, muitos grupos de aromaterapia não usam óleo essencial via oral, é só inalação e massagem, que é chamada divisão, né, da aromaterapia da escola inglesa e Isso que eu ia francesa. falar, são duas linhagens, duas escolas de tradição, Tem né? muito essa polêmica, não pode ingerir óleo essencial, então tem a ver com um pouco com a origem de cada, onde a coisa começou e como foi estudado e como aconteceu, né? E aqui no Brasil a gente meio que absorveu tudo. É brasileiro, né? A gente pegou, deu uma misturada e falou, é isso aqui, né? Nós demos essa misturada toda, igual nós já somos, né? Uma mistura. E aí a aromaterapia daqui, ela é bem, assim... Mais ampla. Mais ampla, né? Ai, que massa. E você tá falando aí, Fossé, né? O nome do... Gaté Fossé. Fossé, Gaté Fossé. Você tava falando assim, ele passou o óleo essencial de lavanda. Como não tinha oficialmente ainda a aromaterapia, ele passou como... Era cultural de lá? Igual assim, a gente tem a nossa tradição brasileira, né? Antigamente passava um negocinho ali e tal. Então, na França já tinha essa cultura de... Entendeu a pergunta? Sim, entendi. Desde 1830, 1850, dali para frente, já tinha início de uso de óleos essenciais em estudos, né? Com relação a direcionamento médico. Era algo assim bem preliminar, era muito misturado com a questão da fitoterapia, mas isso já estava acontecendo. Entendi. Né? Então existem publicações de 1890, 1880, por exemplo, com óleo de eucalipto, tomilho, limão. E aí, dali para frente, o Gaté Fossé acabou tendo contato com médicos, com profissionais que vinham estudando essas coisas, porque a lavanda, né, que é uma dos óleos essenciais mais consumidos no mundo, na época, pouco depois ali da Primeira Guerra Mundial, ela estava entrando num processo de crise de produção, porque o preço caiu muito e os produtores de lavanda não estavam conseguindo produzir mais. Assim, não tinha um preço pagável justo. Então, tinha muita gente abandonando, começando a pensar em plantar outra coisa. Entendi. E aí, o Gaté Fossé, ele era membro do Rotary Club e de outros grupos, né? Ele se juntou lá com o prefeito da cidade de Lyon, lá na região lá da Provença, e
fizeram ali um trabalho de desenvolver como se fosse uma cooperativa. O pessoal ia produzir, ele ia comprar e ele ia cuidar da exportação. Então ele começou a fazer isso e o preço da lavanda valorizou, atingiu uma margem que conseguiu ressuscitar a produção, né? Porque essa produção ela quase que iria desaparecer. Eu acho que se não fosse ele, hoje a gente não, além de não ter Talvez nem aromaterapia, nem conhecesse a lavanda. conhecesse lavanda direito, porque foi Entendi. esse trabalho dele que levou a isso. E aí, nesse contato dele com as pessoas da região, ali na região da Provença, se usava muito plantas medicinais para tratamento de diversos tipos de distúrbios de saúde. Era tipo Entendi. os raizeiros da região, Entendi. né? Igual a gente tem Não, interior de já Minas. tinha essa cultura ali. Já tinha essa cultura. Entendi. E ele já vinha estudando os potenciais dessas plantas baseado nesses estudos de alguns anos, né, anteriormente, né? Entendi. De algumas décadas. Então, meio que juntou uma coisa com a outra. Ele Uma cidade, É. uma situação já uma ali, já situação que não tem nada a perder, vamos vai perder tentar. o braço ou vai tentar alguma coisa. Então ele Aham. partiu por conta própria e resolveu o problema, Entendi. né? E aí isso levou então a essa grande mudança, né, no tempo que ele dedicava ao assunto, de ampliar mais tempo aquilo para que o assunto nele se expandisse. E o irmão dele era botânico, então eles importavam muito óleo essencial do Marrocos, que o irmão viajava para lá. E, inclusive, tem plantas batizadas pelo irmão dele. Tem uma menta, que é a menta gatefosset, que é uma Olha que menta legal. que o irmão chamava Jean gatefosset, deu E as o pessoas nome, devem né? pensar que é dele e é do irmão dele, Na né? verdade, é do irmão, que o irmão que era botânico. Ah, que legal. Ele chamava Maurice René Gatefosset e o irmão era o Jean. Então, a partir daquilo ali surgiu essa possibilidade, né, de intercâmbio de muitas plantas dali da África, do Marrocos, daquelas regiões, chegarem também na Europa para utilização como finalidade cosmética, na saúde e outras coisas. E o Gattefossé também, só para fechar, né, Sim. ele era uma pessoa muito diferenciada, porque a revista que ele publicava tinha páginas. Era muito engraçado, porque era uma revista voltada para perfumaria e cosmética, cheia de propaganda de empresas de perfumaria, isso, Perfumaria. aquilo. Aham. E aí, de repente, você está folheando, você abre tem uma página falando sobre os ciganos. De Caramba. repente, vem outra, você vê uma página sobre quiromancia, outra Entendi. sobre alquimia. Variava, né? Óbvio, né? Super diverso, né, o negócio. Cada edição ele punha um assunto desses. Aham. E ele escreveu um livro sobre a Atlântida. Então ele era bem, assim, a mente bem à frente do tempo dele, né? Ele era muito à frente do tempo, né? Muito voltado para essas coisas mais místicas, né? Diferenciadas. Não sei, eu acredito que talvez ele tivesse até, que naquela época era mais por grupos fechados, né? Talvez tivesse tido contato com Rosa Cruz ou algum Pode ser, grupo né? do tipo, né? Mas a gente não tem esse registro. Mas ainda assim é usado, né? Para a época, Foi, ainda ele assim. foi muito usado Ele para a foi época. usado, né? Foi muito diferenciado. Mas o que são os óleos essenciais efetivamente? Assim, você tem a planta, né? A gente vê, as pessoas veem lá o vidrinho com o desenho das florzinhas lá. Mas o que é o óleo essencial? Então, eu gosto de contar o que é um óleo essencial da perspectiva de quem produz, que é a planta. Né? Certo. A planta, a gente vai pensar no contexto mais médico, farmacológico, vai para outra linha. Uma planta, ela não se movimenta, ela não consegue andar, caminhar igual a gente, né? Ela não tem olhos para enxergar como nós, ela não consegue falar igual a gente fala. Então, ela tem que utilizar um meio para que ela consiga, até mesmo a longa distância, se comunicar com outros seres vivos. E um desses recursos são óleos essenciais. O óleo essencial ele é como se fosse a voz das plantas, né? Ele é um elemento de comunicação que a planta usa e que dentro, quando a gente pega uma cromatografia, que é a análise, né, que você vai ver os constituintes do óleo, quais que tem, as porcentagens, tem óleos que chegam a ter 100 compostos, ou seja, são 100 moléculas que uma planta produziu e cada uma com a função de transmitir ou comunicar uma informação diferente. Entendi. E aí aquilo, quando vai para o meio ambiente, você tem seres vivos que vão entender aquela comunicação, outros não, porque a conversa não é para eles, né? Tem intercomunicação entre plantas e o que é legal é que isso, das últimas décadas para cá, cada vez está sendo mais pesquisado e mais comprovado pelo meio científico, né? Então, hoje já se sabe que, por exemplo, uma planta
seja ou não da mesma espécie, pode ser de outra, que está se desenvolvendo ali do lado, se essa planta que está aqui, ela teve uma intervenção de um fungo, uma lagarta começou a comer ela, ela liberou uma substância aromática, a outra recebe também pelos estômatos, que são orifíciozinhos que tem na folha, como se fosse o nariz da planta. Então, ele abre, a planta respira por ali, ou solta oxigênio, né? O dióxido de carbono e oxigênio para fazer fotossíntese, e aí o óleo essencial entra e aí desencadeia uma série de reações. Aí a planta aumenta a resposta imunológica, produzindo antibióticos, antifúngicos e uma série de substâncias. Tanto é que esse conhecimento, ele já está sendo estudado e evoluindo para aplicação, inclusive, a nível agrícola, porque você consegue aumentar a resistência de plantas usando óleos essenciais numa agricultura orgânica sem precisar de agrotóxico, né? Você coloca, se é isso que eu entendi. Então, você coloca numa amostragem pequena e aí essas plantas vão comunicar para esse bioma e aí você consegue fazer essa imunidade maior Isso que acaba interferindo. Só que vai além de planta. O que vem se descobrindo é que interfere no ecossistema inteiro. Então, por exemplo, em 2004, nós tivemos o Prêmio Nobel de Medicina para 2 médicos que mapearam ali o nosso genoma e identificaram que nós temos 3% do nosso código genético destinado a sentir cheiro. Na verdade, não foram eles que fizeram o mapeamento do nosso genoma, mas especificamente essa parte eles identificaram e foram, então, estudar como que era a estrutura das proteínas às quais essas moléculas se ligavam. A partir desse estudo para frente, descobriu-se que não é só o nervo olfatório que sente cheiro, que tem essas proteínas. Praticamente todas as células do corpo têm. Pele sente cheiro, sistema imunológico, os macrófagos, linfócitos, neutrófilos, todos têm receptor olfatório. Cérebro, o sistema nervoso tem receptor olfatório. O olho tem receptor olfatório. Coração, rim, fígado. Então, o corpo inteiro ele tem ele tem esse sistema de receptores. É um sistema que cada vez está ganhando mais ênfase de estudo, igual aconteceu com o sistema endocannabinoide, que era assim, ninguém nem sabia que existia, e de repente hoje tem uma atenção enorme, né, com relação a esse sistema, porque sabe-se que ele coordena uma série de processos no corpo e que quando ele está falho, você pode ter o surgimento de determinadas patologias. A nível do sistema olfatório acontece o mesmo. Então, veja bem, por exemplo, a gente tem... O comprometimento do sistema olfatório já está relacionado com demências, por exemplo, né? Exato. Com Alzheimer e tudo Você mais. já cria ali uma evidência, né, de que a pessoa pode estar tendo uma predisposição a desenvolver demência ou alguma outra doença neurodegenerativa. Mas, por exemplo, dentro do nosso corpo, onde você vai preparar, por exemplo, uma carne, um fígado, um outro tecido, né, para comer. Para quem até eu não como carne, mas os alimentos têm cheiro. Sim. Você percebe que cada tipo de tecido tem um cheiro. Esse cheiro que os tecidos têm ali dentro, eles são moléculas odoríferas que eles estão liberando, está rodando a corrente sanguínea, um está conversando com o outro. E o que vem de fora, que entra pelo nosso nariz, que vem das árvores, também entra e cai na corrente sanguínea e tem essa intercomunicação. Então, muitas moléculas dentro de uma floresta modulam o sistema imunológico dos animais que estão ali dentro, né? Passam determinadas informações e regulam ciclos até hormonais nas épocas que tem acasalamento, primavera, inverno, essas coisas todas vão interferindo também positivamente ali de alguma forma. Então, é um sistema que a gente acabou perdendo o contato, porque a gente veio para a cidade, né? Mas que tem uma importância muito grande para a nossa saúde. E o que foi, assim, de maneira bem marcante, evidenciado, né, a importância que isso tem, foi um estudo que foi feito no Japão, que hoje a gente tem o famoso banho de floresta, né? Que é o Shirin-yoku, que é aquelas pesquisas sobre você ir para a floresta, tomar um banho de árvores, ficar ali um tempo para melhorar a saúde. Os cientistas que estavam envolvidos no estudo do banho de floresta, eles queriam evidenciar se havia ali dentro alguma coisa química no ar também, ou de alguma forma que a pessoa pudesse ter contato e que pudesse quimicamente justificar também os benefícios. E aí surgiu a teoria de que pudessem ser os óleos essenciais das árvores da floresta, porque principalmente no Japão, onde as pessoas vão, tem muita conífera, muito pinheiro, cipreste, junípero. Então, eles fizeram uma coleta dessas árvores, destilaram o óleo essencial. Aliás, foram 2 estudos. Primeiro, teve as pessoas que foram para a floresta e só caminharam, né? Essas pessoas teve coleta de sangue, urina, saliva antes e depois, e evidenciou-se que
o fato de ficar uma semana ali na floresta interferiu profundamente no sistema imunológico das pessoas, aumentou a resposta imunológica, diminuiu os hormônios de estresse, então só teve resposta positiva, né? E depois eles fizeram um outro estudo que foi o seguinte: esse óleo essencial que tinha sido destilado das árvores, os participantes eles ficavam na cidade, trabalhavam o dia inteiro, mas de noite eles iam para um hotel onde o grupo de pesquisa tinha controle, né, da intervenção, e ali eles colocavam esse óleo essencial num difusor de tomada do lado da cama. Então, durante uma semana, as pessoas continuaram submetidas ao estresse, né, diferente de quem tinha ido para a floresta, mas ela tinha inalação todas as noites do óleo essencial daquelas árvores. E aconteceu que no final da semana o resultado Mesmo foi efeito. idêntico ao de quem ficou uma semana na floresta. Nossa, bem O sistema mágico. imunológico, tudo se balanceou. Aham. Então isso mostra pra gente que a mãe natureza, ela tem a gente tem uma comunicação muito sutil, que talvez a gente perceba na nossa consciência, né, o cheiro de uma outra forma, com que as nossas células percebem, porque um cheiro pode entrar no nosso corpo, aliás já está cheio de odores lá dentro que a gente nem percebe, né? E coisas estão acontecendo, respostas estão ocorrendo, e a gente acaba não se dando conta, né, da importância que isso tem dentro do meio ambiente natural. E que aqui dentro da cidade acaba que a gente fica privado. Não, e é ótimo, porque então é uma tecnologia que conseguiu fazer essa, né? Já que já fizemos, estragamos tudo, então agora vamos dar, né? Sim. Fazer esse reverso. Mas você está falando assim, né, sobre a perspectiva da planta, eu achei muito legal. Meu menino, meu menino é ótimo, hoje ele tem 18 anos, mas ele era pequeno e eu usava o óleo essencial com ele. E aí, quando ele ficava ansioso e tal, eu colocava ele. Aí uma amiga chegou e falou assim: não, o que que é isso aí, Kaique, tal, não sei o quê. Ah, minha tia, minha irmã usava e tal. Minha tia coloca esses pinguinhos aqui pra mim e tal, aí eu fico calmo e não tá. Mas o que que é isso? Ah, é óleo essencial, mas o que que é óleo essencial? Ah, eu não sei. Eu sei que eu fico calmo, mas assim, óleo essencial é a alma da planta. Não sei. Então, assim, ele definiu da cabeça dele, a gente não explicou e tal. Eu falei, gente, criança, como que é, né? Assim, o efeito. Enfim, ele deu essa Sim. explicação, eu falei, é a alma da Tem planta. esse conceito, né, de que a alma da planta vem um pouco dos egípcios, da alquimia, É, né, essa ideia. Até a própria palavra essência, né, quando a gente fala essência a sua essência é boa, a sua essência é ruim, né, é, para poder falar de alguém, é essa tem essa alma, né? A correlação. quinta essência, essa alma. Exatamente. Então eu falei, olha aí como é que uma criança define uma coisa, a gente, né? Ah, como é que eu explico para essa pessoa? É isso. Mas o óleo, como é que como é que a gente extrai esse óleo das flores, assim, né? Na Tá. prática, para colocar naquele vidrinho? Como é que funciona esse Então, processo? ainda concluindo aquela parte, a planta ela vai produzir o óleo para comunicar várias informações e algumas delas podem ser, às vezes, até no mecanismo de defesa. Então, pode ser para matar micróbios, né, para polinizar, para atrair um polinizador, pode ser para, enfim, uma série de possibilidades. E isso que leva os óleos essenciais terem tantas potencialidades terapêuticas, né, para tratar infecções, tratar quadros inflamatórios, isso e aquilo. O óleo essencial ele vai estar presente vai variar muito de cada planta. Tem plantas que tem só na flor, outros só tem na folha, outros tem no tronco, na Ah, raiz. sei. Tem algumas que tem em todas as partes. Às vezes muda dependendo da parte da planta, né? A raiz tem um cheiro, a folha tem outro. E aí a gente vai fazer a extração pelo método mais tradicional, que é o mais comum, que é a destilação. Né? Dependendo do aparelho que você tiver, tem algumas outras tecnologias, extração com solvente, outras coisas, mas são aparelhos às vezes mais caros e mais específicos, né? Mas geralmente se coloca aquela planta dentro de um alambique, igual um alambique de cachaça, Sim. né? E ali você põe água para ferver, a água vai virar vapor, as Uhum. célulazinhas que são pequenas glândulas que estão cheias de óleo essencial na folha, ou no tronco, na raiz da planta, vão estourar com calor, com a Uhum. pressão, Uhum. e aí o óleo essencial ele evapora junto com a água. Né? Aí a gente tem que diferenciar quando usa a palavra óleo, porque não é igual ao óleo de cozinha, óleo graxo, né? Que é rico em ácidos graxos. É um óleo volátil, porque é composto por terpenos, por moléculas que evaporam em temperaturas baixas. Então, com aquela temperatura ali de 100 graus, já está tudo evaporando. Aí ele passa por uma serpentina, é resfriado, Uhum. e aí você tem a água com o óleo boiando em cima. Uhum. Aquela água que vem junto, ela também é um pouquinho aromática, né? A gente chama ela Uhum. de hidrolato ou hidrossol. Uma certa quantidade de óleo essencial, que é um pouquinho mais hidrossolúvel, fica imerso dentro dela. E aí essa água também tem finalidades medicinais, usadas às vezes para borrifar na pele, para tratamento de acne,
para acalmar uma pele irritada. Às vezes é usado também até para fazer algum drink, né? Coloca junto com um gin ou alguma outra coisa para dar um sabor. E aí Entendi. aquele óleo essencial que é coletado, então depois sai dali da destilaria, vai para alguma indústria que vai enfrascar e aí chega nas farmácias, nas lojas onde as pessoas compram. E hoje Entendi. o mundo inteiro tem produção de óleo essencial. Praticamente, assim, deve ser difícil ter algum país que não tenha, porque Que aí vai utilizar as plantas do seu bioma natural ali, né? utiliza as plantas do seu bioma e é um projeto assim que expandiu muito, né? Tem muitas pessoas hoje voltadas a buscar alguma coisa natural Uhum. e acaba que nos lugares onde não tem muito recurso, né, de coisas que chegam lá, às vezes a alternativa do óleo essencial é mais fácil da própria pessoa produzir aquilo ali, às vezes para substituir, né, coisas químicas, que tem essa visão também do verde, né, por trás do óleo essencial, de você evitar de estar usando produtos sintéticos, Uhum. né? Então tem também esse lado que é muito é uma das questões que faz as pessoas buscarem produtos que contêm óleo essencial também. E onde que tem? Porque quando eu imagino pegar a plantinha assim, é muita flor, muita planta para poder extrair a quantidade de óleo que precisa. Onde ficam essas plantações, assim? Eu penso Holanda, falo assim, um monte, no Brasil, Olambra, tá? Mas aqui no Brasil, onde tem uma Você plantação com essa finalidade, assim? aqui a gente já tem vários estados, tem São Paulo, sul do Brasil, tem Paraná, Santa Catarina, Uhum, tem aqui interior de Minas também, Nordeste. Que é interessante que como no Brasil a gente tem vários biomas, uhum. tem vários produtores produzindo. Às vezes os produtores têm a mesma planta, a gente percebe que o cheiro, a característica daquela que está no sul, É diferente por exemplo, da... a aroeira, que é a pimenta rosa, eu já tive Aham, aroeira de regiões distintas do Brasil, né? aham. A melhor é da região ali que fica entre Bahia até Espírito Santo, que é uma região mais quente. Quando ela já vem lá do Paraná, lá do sul, ela já muda o cheiro, já não fica tão bom. Mas Entendi. tem outras coisas que de Mas é lá é melhor sob o melhor. ponto de vista aromático, do É cheiro, ou aromático. quando você faz uma análise Até, química, não sei como é nesse que caso, chama, até mas você faz a análise, um é mais forte que a outra, é mais componentes que a coincidentemente, outra? até nos dois sentidos, É? né? Mas pode variar dependendo do caso. Uhum. E aí a gente tem as fazendas realmente tem que ser para uma escala de produção maior, né? Para atender a área de perfumaria, aromaterapia, cosmética, vários mercados, você tem que produzir muitos litros, né? Então você tem que ter uma plantação grande. Não é uma coisa assim que você vai pegar o fundo do seu quintal, vai plantar e vai É, sair porque eu acho que 10 não dá, litros de né? óleo, né? Mas eles têm a plantação, é uma coisa, e aí coleta ali a plantação e depois leva para um outro, é uma outra empresa que vai, é uma cadeia ou não? Não, Você tem é pessoas porque que você fazem tem tudo, entendeu a pergunta? Fazem entendi. tudo. Não dá para você transportar longas distâncias, porque às vezes vai perdendo óleo essencial. Ah, então geralmente quem planta ali mesmo já faz o processo. A não ser que seja o caso de, por exemplo, uma semente, uma raiz, uma coisa que pode ser vendida que já está seca, né? Que não tem risco de perder. Mas folha, flor, esses materiais mais delicados, geralmente colhe e destila no mesmo lugar, Uhum, né? Então, dependendo do tamanho da plantação, tem locais que tem até máquina que colhe e tem lugares uhum, que é manual, né? entendi. Agora, o Brasil, nós temos no brasileiro uma paixão por plantas medicinais muito grande. É uma coisa que É, já é cultural, tradicional nosso, vem né? da nossa cultura e eu acho que pesa muito no Brasil o interesse por isso, por conta da cultura africana e da cultura indígena, Uhum, que trouxe isso muito sim. forte, né? Então, a gente vai encontrar no Brasil, hoje, muitos pequenos produtores de óleos essenciais que não fazem em escala grande. Compra, às vezes, um destilador pequeno, às vezes a pessoa faz uma produção só para ela, por exemplo, conheço terapeuta que produz para ele usar nas massagens. Nossa, que Tem, luxo, que tem, chique. tem Achei gente chique isso, é. tem gente que produz, às vezes, consegue produzir um pouco mais e tem uma marquinha que ele vende, às vezes, na feirinha, de repente, numa cidade do interior. Pois é, isso aí me traz uma dúvida muito grande. Porque, assim, a Laszlo, por exemplo, como você bem disse, você é um dos pioneiros, né? Se não for o primeiro, é um dos pioneiros aqui no Brasil. Então a gente vai entrar nessa questão de qualidade e tudo mais. E aí eu vejo hoje em qualquer evento pequeno isso aqui é um óleo essencial num vidrinho que a gente fica assim, então, que às vezes até plástico que eu já vi Sim. e tal. Como é que tem que ter uma qualidade, não tem não, assim, que é o que você falou, não Assim, é? Entendeu? Como é que a cresceu. gente sabe que aquele óleo ele é um óleo de qualidade?
Então, foi uma coisa que cresceu muito e, assim, a gente tem hoje nós estamos num momento meio um pouco confuso também na área, né? Porque Uhum. a gente tem a possibilidade de no meio ter coisas que às vezes nem é óleo essencial, que é essência misturado, ou essas gambiarras, elas ainda existem. É, porque dá o cheiro, assim, a pessoa leiga vai sentir o cheiro e falar, ah, não, que delícia, que ótimo, o cheiro é forte, porque às Sim. vezes é químico e tal. Mas, entendeu? Como é que Eu faz? já fui em feira mística, que cheguei lá, É, tava cheio de plaquinha escrito óleo essencial, quando você vê, assim, não tem nada é. de óleo essencial ali, É. né? Mas assim, o pequeno produtor, esse que está fazendo ali no meio do mato, que é uma coisa mais artesanal, às vezes Uhum. ele tem uma marquinha que não tem nem avisa, porque ele produz tão pouco, ele é mais para mostrar, às vezes, numa feirinha e tudo, e não tem Uhum. volume para, por exemplo, fornecer para uma empresa Não, igual a minha. tudo bem, eu entendi que assim, é de qualidade, tá fazendo sério e tem um Sim. volume pequeno, mas eu tô dizendo até no mundo aí que a gente tá vendo, como é que a pessoa que é leiga consegue identificar? Vai pelas marcas, tradição das É, marcas mesmo, aí né? É a realmente você única. tem que ir pela tradição das marcas, para você ter mais Uhum. confiança. Porque hoje a gente tem um problema sério com relação à adulteração, não às vezes dizendo ali na ponta ali do pessoa que está fazendo um invasozinho pequeno Uhum. de um terapeuta, por exemplo. A contaminação ela já vem lá Da colheita da mesmo. cadeia, do começo da cadeia, Uhum. de alguém, principalmente de uma grande distribuidora que recebeu, pôs o adulterante e já mandou para frente para ter preço melhor. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma palestra no meu perfil do Instagram, quem quiser depois entrar lá, tá lá na minha bio, sobre a adulteração dos óleos de lavanda do Brasil. Uhum. A gente importa óleos essenciais, mas acontece de, às vezes, a gente ficar com um gap de tempo de chegada de alguma mercadoria, precisa Uhum. de um parceiro aqui dentro, às vezes, para conseguir um óleo de qualidade. E a gente começou a buscar as distribuidoras de óleo de lavanda para fazer a análise dos óleos e ver quem que Uhum. tinha um padrão de qualidade igual que a gente pudesse fazer esse tipo de parceria. Foram analisadas 11 empresas e só duas tinham óleo de lavanda pura. Os Nossa. outros, os óleos de lavanda, e são distribuidores que fornecem, que a maioria das marquinhas compram deles. Então, Eles são grandes players, então talvez são esses grandes pequenos players. entendem que eles são sérios e não são, E não no fim das são. contas. E o pior é o seguinte, é que essas adulterações, uma Hum. parcela delas, a gente só consegue com um método de análise que é por coluna quiral. Então não é uma cromatografia simples. Vou te explicar o que que acontece. A molécula principal que a lavanda tem, que dá o cheiro dela, se chama linalol. Uhum. E essa molécula, ela pode ter o encaixezinho dos átomos dela de maneira um pouquinho diferente, que é o que a Uhum. gente chama de isômero. Mudou um pouquinho a posição, já virou um novo isômero. Ela tem três isômeros, o linalol: destrógeno, levógeno e o racêmico. E aí, a lavanda, ela tem somente um desses isômeros e não tem grande quantidade dos outros. Quando se Aí sintetiza você no, faz o laboratório lá, os três, né? Bombando quando se lá. Ah, sintetiza o linalol, aparece um isômero, se eu não me aham, engano é o levógeno, que não é o que tem lá na lavanda em grande quantidade. Então, entendi. quando se faz uma cromatografia mais simples, básica, que é mais barata, Uhum. só tem o nome linalol, não tem os isômeros separados, porque tem que ter uma coluna, uma metodologia mais cara. Só a coluna quiral para fazer isso é mais de R$ 10.000 que o Uhum. laboratório tem que comprar. Então acaba que as análises básicas, elas falam que o óleo essencial está puro, mas ele não está. Quando a gente passa na coluna quiral, você vê o linalol sintético. E aí você Uhum. consegue pegar, fazer o pulo no gato, e que foi o que a gente fez, né? E aí o parceiro com quem a gente faz essas análises, né, que é o Daniel Simas, que é um químico lá em São Paulo, tem Uhum. uma empresa especializada para análises. Uhum. Ele fez um apanhado de várias marcas do Brasil, né? E aí a gente trouxe também para essa palestra que foi dada, essa aula, o resultado também dessa avaliação. Então, todas as marcas de óleo essencial do Brasil que estão com preços aí até R$ 30, todos esses óleos de lavanda até R$ 30 são adulterados. Não passou, nenhum passou. Quem conhece entende. Eu acho que o valor de mercado já é um balizador, né? Quando aparece uma coisa muito Porque não fora tem do como valor, não faz custar. sentido. É, É. mas tem lavanda hoje vendida como pura por R$ 20. Aí é o que eu tô E te aí, falando. Aí é porque a pessoa realmente o consumidor desconhece, né? sim, E aí é tenso porque queima, né? Porque aí vai ter provavelmente situações adversas em decorrência né, sim. da coisa. Mas me conta uma coisa. A Laszlo, por exemplo, tem hoje no portfólio mais ou menos quantos óleos, gente? Quantas plantas? Entendeu? A São gente já, 100, são... a gente já chegou a ter
350 óleos essenciais diferentes. E aí, como essas plantas vêm de lugares diferentes do mundo, imagino eu, aí vocês têm vários fornecedores? Ou como é que funciona isso? A gente tem ou vários fornecedores, em alguns casos são fornecedores específicos, né? Uhum, E tem também alguns casos que são parceiros que consolidam, às vezes, a compra de fazendas, né, das quais a gente já até conhece, e uhum, a gente compra, às vezes, desse tipo de intermediário que faz essas pontes. uhum. Né? Mas a maior parte a gente acaba já tendo esses contatos Já tem direto, tradição já também, tem né? Já. tradição. E como a empresa, ela esse ano está fazendo 24 anos, né, de existência, nesses 24 anos eu fiz muita análise, muita seleção de fornecedor, de Uhum. parceiro. Então a gente analisava, reanalisava, via. Ah, tá. Quando você muda de fornecedor, você vai lá e dá uma analisada. Foram 24 anos fazendo triagem de fornecedor e de lugar onde a gente podia comprar e realmente Uhum. ter certeza que tinha qualidade. E ainda assim vocês fazem novamente, assim? Porque, por De exemplo, tempo tem em outros tempo, sim. setores que, assim, a pessoa é legal, aí vai começando a dar uma Não, desandada, não. A e aí você gente tem que de ficar tempo em tempo a fazendo. gente faz porque ainda mais quando o óleo chega, a gente sempre faz também uma avaliação, tem uma pré-avaliação para poder ver se ele está dentro do padrão. Antes de Uhum, fazer, às vezes, a cromatografia, que é mais cara, uhum, a gente tem um examezinho que é de refração óptica, que é um aparelhinho que você olha. Tem uhum, também a questão do próprio aroma, né, do óleo. E já teve caso de chegar um lote de uma empresa que a gente já comprava, uhum. tá esquisito o cheiro, a gente cromatografar e realmente não estava de acordo, não. Aí a gente tem que devolver tudo e não trabalhar mais com ele. Então, acontece. Aí você tem que estar atento, tem que ter um controle de qualidade que fica ali acompanhando, né? Entendi. Vocês estão cuidando disso pra gente, né? Tantos. Tá bom. E me conta, como é que são as possibilidades de uso, assim, dos óleos essenciais e da aromaterapia? Tô perguntando pelo seguinte. Então, eu vejo a utilização. Eu posso usar, por exemplo, para uma situação aguda. Tô com machucadinho, vou lá, pingo um olhinho, né? Porque, pelo que eu entendi, tem três opções, né? De utilização. Inalação, que é o que acho que a maioria conhece, É, né? É, massagem ou uso tópico, tópico, né? né, dermatológico e Sim, tal, e a ingestão. sim. Entendi que tem tradições que entendem que Tem é supositório também. menino, aí esse eu não Tem, conhecia, aí tem ó. também. Aí, ó, então tem pra todo gosto. Tem para todo gosto. É, por que alguém usaria o supositório? É, gera, A pessoa que tá assistindo a gente tem tanta opção, por né, que porque, usaríamos o supositório? então, essa região é uma região de tem Quase absorção é grande. uma absorção bem rápida. Então, dependendo da condição que a gente precisa tratar, por exemplo, um problema de próstata, um problema no próprio intestino, né? Vamos supor, uma Que colite, uma interessante. diverticulite, um problema de, às vezes até um câncer intestinal. Uhum. A gente tem também os óvulos ou supositórios vaginais, que também são utilizados para tratamento, desde Ginecológico. ginecológicos em geral, né? Hum. Candidíase, problemas de endometriose, uma série de outras coisas. Por exemplo, copaíba, que é uma árvore Uhum. brasileira, né? Um óleo Sim. muito conhecido, tem trabalhos demonstrando melhoras da endometriose com a copaíba. Então, tem Uhum. muitas farmácias no Brasil que preparam o óvulo vaginal, que é feito geralmente com um pouquinho de óleo de coco, tem uma formulazinha simples ali, Uhum. aí acrescenta ali em torno de 1, 2 gotinhas de copaíba. A mulher, ela compra aquilo, né? Vem já todo separadinho dentro do potinho, e aí de noite, quando ela vai Sério. dormir, ela insere, e aí ele vai derretendo e vai liberando o óleo essencial, e ele vai ajudando a tratar. Então, vai diminuindo o quadro inflamatório, né? As dores. É um processo progressivo, mas ajuda bastante. Legal, esse método eu não conhecia, não. Mas aí, voltando então. A gente tem, você trouxe situações aí. Então, a gente tem o uso, a pessoa comum vê o vidrinho lá, vai lá na loja, compra na feirinha, vai lá e compra. Aí, então, geralmente eu vejo as pessoas usando assim, eu tô nervoso, aí vai lá, cheira o óleozinho, põe né, pra ficar. Uhum. Geralmente as pessoas vão muito na lavanda ali pra ficar É, calma e tal, quando não tem muito conhecimento. Mas entender isso, sobre, né, machucados e tal, uso tópico. Mas você trouxe aqui informações de doenças que são mais crônicas, né? Que sim. tem um tratamento mais longo e tudo mais. É, como que a pessoa comum vai. Quem que ela procura para poder fazer esse tipo de abordagem? Entendeu? Porque a pessoa comum Sim. vai conhecer para essas finalidades aqui, mas para um tratamento assim, quem é o Então, profissional que atende? as coisas mais simples, mais básicas, né? Sim. Às vezes as pessoas elas já vão, por exemplo, numa loja, numa farmácia, pede uma sugestão e ali já vai aprender a usar, né? Como uma sinusite, uma rinite, um machucadinho, Sim. algo assim que não precisaria de uma sessão, de uma consulta. E Uhum. muitas vezes até com livro.
né? Hoje você tem livros no mercado que você abre ele, você já tem ali tudo, né, Já tem um praticamente. guia, né? Já Você tem tem um guia, referências quanto e que usa, tal. quantas gotas disso, daquilo, mistura. Então você já tem um norte para você mesmo resolver alguma questão. Uhum. É óbvio que também nesses guias tem doenças complicadas, né? Por exemplo, Não, é isso que eu tô perguntando. é, Para tratamento de longo prazo, aí como é que busca-se um funciona? aromaterapeuta, né? A recomendação é essa, você buscar um aromaterapeuta que tem, né, uma boa credencial, aí ele vai te atender, vai ver o seu Uhum. caso e dali, em cima disso, ele vai te ajudar com o que você for fazer de tratamento. Hoje, quando a gente fala em aromaterapeuta, pode ser um aromaterapeuta que seja terapeuta holístico mesmo, né? Às vezes uma pessoa Uhum. que trabalha também com floral, com reiki, com massoterapia, mas pode Uhum. ser também uma esteticista, pode ser uma nutricionista, tem nutricionista hoje também que usa óleo essencial, até o Conselho de Nutrição já aceitou a aromaterapia. Ai, que A legal. gente tem fisioterapeuta, enfermeiros, né? O Conselho de Enfermagem, o COFEN, também aceitou a aromaterapia. Uhum. Então, abriu muito. O único conselho hoje na área da saúde que não aceitou foi o Conselho de Medicina, que não aceitou nada também, né? Nenhuma É, o das Conselho PICs, da Medicina é meio ciumento ele é com a ciumento. questão da cura, Mas né? as Então, outras, os outros conselhos todos se abriram e a gente tem vários tipos de profissionais. Então, muitas vezes, vamos supor, uhum. a pessoa está com uma ferida diabética grave, né? Não Sim, fecha, uma situação complicada, de repente busca uma enfermeira que tem conhecimento na aromaterapia, que entendi. vai ajudar naquele tratamento para que ele seja mais efetivo e mais rápido, né? Entendi. Às vezes já é um outro caso que às vezes envolve a necessidade de tomar um óleo essencial, por exemplo, pessoa que tem uma candidíase resistente, às vezes uma Uhum. nutricionista pode ajudar aquela pessoa também com o uso interno. Então vai se ajustando também com as especialidades, né, que cada pessoa tem, profissional, Uhum. e agregando ali a possibilidade do óleo essencial estar presente também no tratamento. Entendi. Existe um banco de informações? Então, por exemplo, a Laszlo faz a formação de profissionais, né, dentro dessa área. É, existe essa possibilidade, assim, de procurar lá e falar, não, esse aqui é um certificado Laszlo, por exemplo, de, não, esse profissional, um profissional sério, foi formado ali e tal. Assim, hoje, no nosso caso, a gente tem, né, a certificação que vem do IBRA e tem do Uhum, Instituto Laszlo, que se uhum, foi feito conosco, a gente tenta ter o máximo de critério possível com o aluno. Tem a Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia, que muitas vezes a pessoa, para ter um certo aroma, ela também tem que ter passado por um crivo, né? Também é uhum, outra coisa. E tem também as pós-graduações. Hoje no Brasil a gente tem algumas pós-graduações de aromaterapia, uhum, que é interessante que se observe, né? A questão de carga horária, essa coisa toda, né? uhum. Mas normalmente a pós também ela dá uma credencial mais que é muito conteúdo para a pessoa estudar para ela conseguir passar, né? Entendi. Então, acaba que ela fica mais bem preparada também. Tá, então já fica essa dica, né? Se for procurar um profissional, tentar entender essas certificações, qual que é a origem de aprendizado, né? E tudo mais, porque Isso, você tem de tudo, infelizmente, né? tem. Qualquer área, né? Mas como é uma área da saúde, né? Então é interessante a gente ter essa ideia. E o óleo essencial tem alguma contraindicação, algum efeito colateral? Como é que funciona? É a mesma lógica de um medicamento alopático, A nesse gente tem sentido? fitoterapia e alopatia e óleo essencial, tá tudo no mesmo grupo, que são Sim. drogas, independente se é sintético ou É, isso vegetal. que eu imaginei. Então, assim, Então, como é que pode funciona? ter interação medicamentosa. Por exemplo, dá alguns casos aqui que para a gente ilustrar. Uhum. Por exemplo, hortelã-pimenta, ele é um óleo essencial que induz aumento da atividade de enzimas que são chamadas de citocromo, né? Citocromo é um grupo de enzimas muito grande Uhum. que tem no nosso fígado, em todas as células do corpo. O fígado tem mais, tem no Uhum. intestino também, e que metaboliza uma série de substâncias, entre elas fármacos. Então, o hortelã, ele induz o aumento da atividade de algumas dessas enzimas do grupo do citocromo. E ao aumentar a atividade delas, faz com que determinados medicamentos sejam metabolizados mais rápido. Então, Uhum. por exemplo, às vezes você vai tomar um medicamento antidepressivo, e você de repente tomou uma água com óleo de hortelã, que hoje é Você muito comum, vai né, de pingar uma gotinha, catalisar que é aquilo ali. refrescante, você vai metabolizar mais rápido. Então, pode ser que às vezes o seu medicamento diminua a eficácia. Isso Entendi. pode ter um impacto ou não. Às vezes a pessoa pode nem perceber, porque às vezes é uma diferença muito pequena. Uhum. Mas em alguns casos pode ser algo meio que determinante a um agravamento de um sintoma que o Uhum. paciente tem e que ele não sabe de onde que está vindo. Às vezes é por conta de um óleo essencial que ele está usando, Entendi. né? É mais grave isso quando a gente fala de uso oral. Mas pode Uhum. acontecer também por inalação, porque ao inalar
entra aqui na... O óleo essencial consegue atravessar a barreira sanguínea do cérebro, né? Então ele cai lá dentro e interfere em neurotransmissores, uma série de coisas. Ele pode potencializar a ação de alguns medicamentos, né? Inibir outros, né? Alguns óleos essenciais podem aumentar o efeito de um medicamento que abaixa a pressão, por exemplo, losartana, que é um medicamento muito comum para quem tem pressão alta. Às Uhum. vezes, uma inalação com frequência de capim-limão ou lavanda pode aumentar, acentuar o efeito hipotensor da losartana e o Entendi. paciente ficar meio sonolento, meio Uhum. assim, aéreo, né? Em um certo período, às vezes não sabe que é por causa disso. Então, Mas aí tem tem duas vertentes, né? Porque se você usa também a aromaterapia como uma prática paralela, né? A essa medicina tradicional, de repente vai fazendo esse, né? Tá usando ali uma sim. losartana e vai, né? Isso quando se Entendeu? Com tem, acompanhamento médico vai exato, conseguindo quando você fazer tem um essa, médico com essa visão, né? holístico, Com né, com essa. essa visão, ele vai fazendo, vai tirando o medicamento e vai reduzindo. E aí você tem menos Uhum, efeito colateral com o remédio. Um uhum, caso muito legal que entra dentro disso aí, né, de exemplo, é exatamente a lavanda. A lavanda, ela é talvez o óleo essencial com os estudos médicos, científicos a nível clínico mais robustos que já feitos no mundo para lançar um medicamento na Europa composto basicamente por óleo de lavanda, que eles uhum. patentearam com o nome de Silexan. Aí eles fizeram, são quase 20 anos já de estudo, né? Tem bastante tempo, os testes blindados, randomizados, com vários grupos de pacientes, de tudo quanto é tipo, faixa etária, e avaliando, né, diversas outras condições, né, que as pessoas às vezes tinham, menopausa, isso, aquilo. Uhum. E aí chegaram à conclusão que realmente a lavanda ela tem ação ansiolítica de um grau comparável do lorazepam, que é o Lorax, e da paroxetina. Só que não tem os efeitos colaterais que esses medicamentos têm, né? E pode ser que algumas pessoas tenham resultado igual e algumas um pouco menor, um pouco mais lento. Então, o que que Uhum. acontece? O médico entra com a lavanda, mantém o medicamento e vai fazendo desmame do Vai medicamento e fazendo um mantendo a ajuste ali. lavanda. Até que chega um ponto que o paciente consegue ficar só com a lavanda, sem ter os efeitos colaterais do remédio, né? E hoje isso na Europa está ficando muito comum. Está assim, sendo muito indicado o Silexan, que basicamente é uma cápsula com 2 gotas de óleo de lavanda, Uhum. que o paciente toma uma vez ao dia de manhã, ou em casos, né, de ansiedade mais intensa, ele toma de manhã e à noite. Casos de Entendi. insônia também, aí se usa à noite. E dá uma melhora progressiva, né, com 1 mês, 2 meses de uso, na questão emocional da pessoa, muito significante. Pois é, isso tinha que ser extensivo a todos os outros no sentido, né? A indústria abraçou essa lógica, né? E ao invés de ficar contra e Sim. confrontando, falou assim, não, vamos fazer isso, né? Que vai ser melhor. O problema é que, às vezes, a patente dessas substâncias ela é meio complicada, né? A lavanda foi uma Hum. situação que eu até, para ser sincero, até hoje eu não consigo entender porque que investiram capital. Talvez esse dinheiro possa ter vindo, às vezes, de um fundo do governo, né? Acho que, se não me engano, acho que foi até da Alemanha, onde a coisa começou. Mas alguma coisa ali ocorreu para ter se dado atenção à lavanda. Porque normalmente esse tipo de investimento os laboratórios não fazem, porque você não pode ter patente sobre um óleo essencial. É um recurso Ah, eu ia te natural, perguntar isso, né? como que Por funciona. exemplo, a copaíba é 2 vezes mais eficaz que o diclofenaco de sódio, que é o Voltaren, sem ter os efeitos colaterais do Voltaren, porque enquanto o Voltaren te causa úlcera estomacal, problema renal, hepático, a Uhum, copaíba é hepatoprotetora, fecha a úlcera estomacal, tem vários trabalhos dela fechando úlcera, né? Ou seja, ela tem toda uma contextualização positiva que o medicamento de mercado não tem. E é mais eficaz que ele. mas ele não pode Só ser que ninguém patenteado, é um não bem pode ser mundial. patenteado. Então, às vezes, as indústrias fazem o quê? Pega a molécula ativa e tenta modificar ela para formar um isômerozinho, fazer uma coisa Entendi. diferente para patentear a molécula. Para daí dizer que aquela molécula faz tal efeito, mas que tem no óleo essencial ação igual, É noventa e né? nove por cento, né? Sim. Olha o Aí negocinho. poderia talvez ter um Entendi, Silexan copaíba como anti-inflamatório no entendi. Brasil, mas não sairia o dinheiro da indústria farmacêutica. Teria que, tipo, o governo federal do Brasil financiar, e são investimentos altos, é coisa aí de alguns milhões de reais, né, a pesquisa. Ela tem que Uhum. de se desdobrar em várias etapas, né, até chegar no ser humano. E aí, uma vez que aquilo fosse de fato, né, comprovado com esse investimento público, aí o produto seria liberado, né, em vários laboratórios, né, que poderia ser até ser vendido como genérico de Uhum. copaíba, poderia Sim, ter sim. vários comercializando.
mas teria que vir do governo federal. Isso nunca vai partir de uma iniciativa privada, porque a iniciativa privada não vai poder patentear só para ela, Aí ela não tem né? interesse em fazer investimento alto, né? Aí, mas se o governo fizer, provar e for liberado para uso medicinal como fármaco, aí vários laboratórios começam a vender. Não vai ser só um, né? Entendi. Aí é o que você falou, tem que ter uma mudança de Tem que ter mentalidade uma mudança de mentalidade tão e grande envolve que... os governos também, né? É, Porque a iniciativa privada, ela tem essa questão da ganho e do não vai ter investimento, né, interesse, aplicado. Não não vai vai ter ter. interesse em geral, né? E o óleo essencial, ele pode, já que ele tem essa lógica, ele pode causar dependência? Tem algum óleo que você pode começar a usar e falar, nossa, agora eu não consigo viver sem isso aqui, tem que... Olha, eu nunca vi ninguém assim falar que ficou dependente de óleo essencial, não. Na verdade, assim, a gente até brinca na área, né? Fala assim, Aham. depois que você começou a usar óleo Você fica essencial, muito você apaixonado, ficou, mas você não tá mas dependente, não chega, não. você fica viciado sem ser dependente, né? Você consegue Entendi. sobreviver sem Entendi. ele. É um amor profundo, Mas mas não é. é um amor profundo, não chega a ser É. um vício mesmo, assim. Quando eu digo vício, é vício nessa lógica de você ter uma dependência que você não consegue mesmo, né, Sim. sair e tudo mais, assim. Então, uma dúvida que eu fico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se isso é mito, como é que funciona? Eu fiz, não é tratamento, não sei como é que funciona, que chama acho que 13 óleos, alguma coisa Assim, assim. os 3 aromas. 13, né? 13 aromas e tal. Como que tem isso assim, o óleo te escolhe? Entendeu como? Porque assim, eu já senti o cheiro do mesmo óleo e dependendo da circunstância, eu achar muito delicioso, cheiroso, maravilhoso, e às vezes aquele mesmo óleo eu achar ele extremamente fedorento. Como é que é isso? Qual que é a lógica disso? Eu trouxe essa referência, mas eu Sim. tô te perguntando sobre isso, assim, especificamente. Ele diz sobre o momento, entendeu? Sim, tem a ver com as suas emoções, né? A gente tem lá dentro do nosso cérebro, né, uma região central ali que é chamada de sistema límbico, que está ligada também às áreas da memória, no hipocampo. E essa região é a região através da qual a gente sente as emoções que determinados odores trazem à tona. Uhum, Então, se um determinado dia você está, um período assim da sua vida, você está andando muito estressado, com raiva, com isso ou com aquilo, uhum, pode ser que você tenha uma percepção, uma afinidade diferente de um determinado odor que você teria para o mesmo odor, talvez daqui a 2 anos, ou numa outra circunstância em que você está melhor, você tá feliz, você tá em uhum. outra. Até a roupa, né? Já percebeu que a gente às vezes muda as roupas Você tá conforme. afinizado com aquela. Você muda a sua vibração, seu emocional e vai mudando seus gostos, né? Eles vão se adaptando. Então pode acontecer isso, assim como também a gente tem as afinidades que são de história de vida, né? De Uhum, cada pessoa. Tem um livro que a gente lançou que se chama Alzheimer e Olfato. Foi um uhum, médico francês que escreveu e ele traz a experiência clínica em hospitais lá na França com óleos essenciais para ajudar no tratamento de pessoas com demência. uhum. E o protocolo que é utilizado ele é o seguinte: o óleo que é escolhido para essa pessoa tentar resgatar a memória são óleos que têm cheiros que existiram na vida daquela pessoa que marcaram muito ela. Por Uhum. exemplo, às vezes a sua avó, igual aconteceu comigo, a minha avó fumava e vivia com aquelas pastilhas de hortelã da Garoto no Sei, bolso. Às sei. vezes eu lembro que eu ficava sempre pedindo para ela, né? Então, quando eu sinto cheiro de hortelã, Você me tem aquela remete à minha avó. E é referência. uma memória antiga, porque é da minha infância. Ela faleceu quando eu tinha 10 anos. Certo. E assim vai indo com cada casa. Você pode ter uma Uhum. memória com um cheiro de patchouli, com um cheiro de rosa, lavanda. Entendi. Então, eles utilizam aquilo e aquilo, com o exercício e o contato contínuo, tentando lembrar do cheiro, Uhum. aquelas memórias mais profundas que estão lá no fundo do hipocampo, né, que as sinapses já morreram e não estão conseguindo conectar, Elas você vão às vezes é se. umas sinapsezinhas novas que vão formando pontes e Que conseguem legal. chegar nelas, e às vezes essas memórias vão vir na tona. Então é Entendi. um exercício, é quase uma fisioterapia mental olfatória, né? Não é correto Não, mas é por aí. o termo físico porque é correspondente a músculo, né? Mas é um Aham. exercício que a gente faz Neural, de né? neural para conseguir fazer o resgate. E que Entendi. também é um exercício similar ao que a gente faz quando tem a perda do olfato, por exemplo, que aconteceu no pós-Covid, ou acontece em outras circunstâncias, né? A gente pode usar esses odores que nós temos informações de memória com eles, como podemos usar também cheiros que têm aroma muito intenso, muito forte, que são mais fáceis de sentir, que é o caso de hortelã, canela, cravo, café, né? Eu vou depois, você me indica então, um profissional para fazer isso, porque assim, o meu olfato
pós-Covid foi bem comprometido, assim. E aí, como a gente já sabe, tem outras relações negativas, eu falei, não, deixa eu recuperar esse negócio aí que não vai ser bom, não. Mas eu perguntei sobre isso, porque, por exemplo, vamos lá, mais uma vez, tô lá na lojinha, não conheço, às vezes não tem nenhuma necessidade iminente, não tô doente, tô nada, tô lá conhecendo, quero tal. Então, fala muito sobre isso. Não, você vai escolher o que te atrai, o cheiro bom. Necessariamente, se eu sentir um cheiro ruim, não é interessante que eu use, entendeu? A pergunta foi muito Entendi. nessa lógica de essa linha dos 13 aromas, ela vai dando essa proposta, né? Assim, para você Sim. achar o que você precisa naquele momento da sua vida, você vai fazendo uma seletiva ali até chegar no. Esse ou esse? Não, A esse é nossa ruim, loja, a esse é gente bom. vê isso o tempo inteiro. As pessoas entram e ficam lá cheirando. Tem gente que fica lá 1 hora abrindo vidro e fechando. É. E aí a pessoa vai identificando aquilo que ela tem mais afinidade. Ninguém. É muito assim difícil Você alguém. acha que existe essa conversa? Essa é a Tem. pergunta. Você acha que o seu corpo fala assim, não, o que você tá precisando nesse momento é esse. Tem. E tem. Até dentro de casa acontece com a gente, né? Às vezes você tem um monte de frasquinho de óleo essencial. Aham. Ah, vou pôr um óleo no difusor. Aí você chega, você olha para a Qual, né? esquerda, olha para a direita. Quem que você vai escolher hoje, né? Verdade. Então tem aquele momento ali da emoção que você tá, o que que você quer lembrar, o que que você quer pôr pra fora, né? Sentir. Igual ouvir Verdade. uma música, né? O que que hoje você vai pôr um samba, ou Entendi. depende, em outro dia você vai colocar um, A lógica é a né? mesma. Você vai escolhendo aquele dia que te faz bem naquele momento, Exato, nessa pegada, né? nessa pegada. Entendi. Agora, os cheiros desagradáveis, eles podem também ter significados muito importantes e interessantes a serem trabalhados. Mas É isso que eu tô falando. Pode ser é, positivo você ter pode ser, contato com mas ele. para o leigo que chegou numa loja e vai comprar, ele levar o que desagrada a ele, pode criar um Uma problema resistência maior do com. que uma solução. Então, Entendi. muitas vezes, esse tipo de utilização, ele é feito ou com um aromaterapeuta, né, Entendi. acompanhando, ou é Entendi. com um psicólogo. Por exemplo, é, a gente tem determinadas correspondências, né, que a gente fala que são arquetípicas, que Sim. são relacionadas a contextos de vida e outras coisas com determinados Uhum. cheiros. Por exemplo, determinados odores, como patchouli, vetiver, alguns cedros, costuma se associar muito com a figura paterna ou masculino, né? Entendi. Os cheiros mais florais, de rosa, ylang-ylang, essa gerânio, costuma se associar muito à mãe, à avó, à figura feminina. Entendi. Esse é bem do básico, porque a gente pode ter Entendi. outras contextualizações com coisas totalmente distintas. Aham. Mas só nessa contextualização mais simples, a gente pode ter uma pessoa que tem uma versão terrível a cheiro de rosa ou de gerânio. E você às vezes vai identificar que ela tem problemas sérios ali ou com a avó, com a mãe, ou com o Entendi. feminino dela. Vai chegar naquele lugar E aí, às ali. vezes, um aromaterapeuta, ele faz um perfume para essa pessoa e, óbvio, a rosa não vai ser o cheiro principal porque ela não dá conta. Então, ele Aham. vai colocar outros odores que foram escolhidos, que ela gostou, aqueles que ela ia comprar. E lá no Entendi. fundinho põe um pouquinho de rosa. Aí põe, Entendi. tipo, 5% de rosa. Aí ela Pra ela começa a ir tendo usar. contatos Aí sutis ali depois com vai aquela subir para energia. 10% de rosa. Entendi, legal. E aí, assim, devagarzinho, você vai subindo a um ponto em que aquela dificuldade emocional vai sendo trabalhada e você vai conseguindo aceitar, inclusive, um cheiro que não era para ser um pavor, um incômodo tão grande, né? Entendi. Nossa, massa. É muito rico, né? Muito amplo, né? Muitas Muito amplo. possibilidades. Nossa, muito massa. E como é que tá hoje a regulamentação? Uma pergunta que eu faço aqui sempre, porque as nossas técnicas aqui, elas são muito disruptivas. Todo mundo que senta aqui Sim. tem uma técnica disruptiva para trazer. Como é que a aromaterapia é ciência? Como é que é a regulamentação da aromaterapia no Brasil? Como é que funciona? Acho que a nossa área, ela é uma das áreas que está mais, assim, fica colada com a fito e com a acupuntura, que são as duas áreas que tem mais estudos clínicos, né? Mais pesquisa. Uhum, uhum. Vem depois seguida a aromaterapia, a terceira. Então, isso ajuda bastante, assim, a gente tem um certo respaldo. Apesar de que os estudos com seres humanos, que são mais, assim, exigidos, né? Que são aqueles estudos mais críticos, existem muito poucos, né? Entendi. Vamos assim dizer, se a gente for usar aquele modelo Cochrane, né? Que é mais Randomizado, né? Assim, de um nível de a ciência, o corpo científico hoje talvez estivesse conosco aqui e eu falar, não iria ó, aceitar nada. Aí vai falar que ainda a não. aromaterapia não tem Entendi, fundamentação. entendi. Mas a gente tem uma quantidade de arsenal de pesquisas, de publicações muito grande, né? Falta, eu Uhum, acho que na nossa área,
assim como várias práticas integrativas, Sim. o interesse de fazer o estudo. Sim. Porque não quer dizer que porque não tem o estudo aquilo não funcione. O É, problema é alguém ter feito o estudo, é. né? E a gente tem um problema sério nas universidades que os conselhos de ética são muito preconceituosos com algumas dessas práticas. E tem aquele conceito. Ah, você tem que ter uma narrativa de que alguém, fulano ciclano, fez um estudo, fez não sei o quê, para você puxar aquela Você tem que ter uma contextualização. validação já do meio para poder... E aí você pega uma coisa que não tem validação, como é que você vai validar pela primeira vez também no seu próprio estudo, se você não teve ninguém que fez? Seria o máximo ser o pioneiro, mas às vezes dentro da universidade eles não querem que você seja o pioneiro. Eu entendi. Você entendeu? Então a gente tem essas dificuldades que são obstáculos, né, a serem vencidos, mas eu vejo que hoje a aromaterapia, ela... Como você tinha falado antes, né? Da questão de não ser o vício, de ser um amor. Apaixona tantas pessoas, o cheiro, e ele é tão sutil no sentido de ir devagarzinho, sem ser aquela coisa muito bruta, né? Que força a pessoa, que com o decorrer do tempo, até as pessoas que são mais difíceis de dobrar, elas vão se abrindo, né? Começo desse ano, eu tive algumas lives com alguns profissionais e um deles era um enfermeiro que ele estava contando a história dele, né, para desenvolver um artigo acadêmico que ele fez sobre a aromaterapia. E aí ele contava, porque assim, o estudo dele já, nós estamos falando de 2005, mais ou menos, lá daquela época. Naquela época o preconceito era maior. Então ele tinha todo um obstáculo, aquela coisa toda. Hoje aquela galera toda, todo mundo óleo essencial, já está todo mundo Não, é isso que eu falo. A maioria que a gente sempre discute, não, ainda não é ciência, mas a ciência já está olhando, né, ali ainda um pouquinho tímido e tal, porque eles estão vendo que não tem... Uma hora vai ter que olhar, vai ter que atualizar o que a gente chama de ciência, né? Eu acho que é por aí. E as novas gerações eu acho que está mais aberta. Como é que você sente isso, assim? Já tem 24 anos, né, dentro desse segmento. Sim. E mais um pouquinho porque você começou muito jovem, né? Então, quando você fala com as pessoas e tal, então há 24 anos atrás, provavelmente você estava no lugarzinho assim, esse menino não bate bem da cabeça, naquela não. época a gente tinha que sair com a marreta quebrando pedra para conseguir fazer. Isso é droga, o menino tá cheirando uns trem aí, ó. Esse menino, né? E como é que é desses 24 anos para cá, para as pessoas comuns mesmo, assim? Você tem visto que as pessoas estão mais abertas, tá? Ou não? É só uma percepção nossa de bolha? Não, a gente teve um avanço, uma mudança de Você falar com a tia da padaria, ela vai sentir um negócio muito fora, ou ela já, talvez o nome, aromaterapia seja distante do popular, mas já faz um sentido para as pessoas comuns, né? Já mudou muito. Daquela época que hoje as pessoas já começam, mesmo o leigo que vai comprar uma lavanda de R$20 adulterada, ele já tem uma ideia do que é um óleo essencial, mesmo que ele não saiba diferenciar. Antigamente a pessoa comprava uma essência achando que era óleo, que era tudo... Mas ainda assim a pessoa ainda tinha inclinação de usar, né? Ainda tinha, mas assim, era mais comum conhecer pessoas que não sabiam o que era isso do que hoje em dia. Hoje em dia é muito mais disseminado, né? Entendi. Então é mais fácil, às vezes, de introduzir, de utilizar, mesmo que alguém não acredite, você consegue pôr um difusor ali sem a pessoa também ficar implicando. Entendi. Então, de alguma forma, eu acho que eu acredito que a gente teve um avanço muito grande. A área também dos praticantes, né? De quem atende, os aromaterapeutas, também houve um crescimento tanto em volume de profissionais, quanto cursos, como também de preparo. Chegou muito mais informação, né? Muito mais conteúdo, tanto em literatura quanto de cursos no Brasil, nessas últimas 2 décadas, né, do que tinha lá para trás. Então, as pessoas hoje, elas têm mais era da informação. Hoje, isso que eu falo, não tem como informação. segurar, uma questão de tempo. O mundo globalizado hoje, ele quebra esse obstáculo, né? Artigo acadêmico, você entra no PubMed, no Science Direct e outros sites, ou vai na CAPES, lá na Universidade Federal, você tem milhões de artigos de óleo essencial, né? É uma quantidade enorme. Qualquer coisa que você jogar lá, você põe lá câncer, essential oil, pronto, vê um monte. Põe lá dermatites, você tem que pôr em inglês, né? Essential oil, pronto, já vem mais um tanto. E aí você vai achando os materiais, as coisas, elas não estão tão ocultas, assim. Elas são de fácil acesso. É só a pessoa ter a paciência e saber como procurar, né?
E Maravilha. aí é onde eu puxo aquele gancho, né? Quando a gente senta com um profissional, ele fala, isso aí não tem comprovação científica e tudo. Será que ele já teve a oportunidade de sentar, fazer esses rastreios, ver, né? Começar a ler. É isso que eu tô falando. Já Porque, existem artigos, já tá nessa sim, órbita. O que não tem é já essa comprovação efetiva, porque são muitos testes, muito tempo, né? Muita coisa, não é? exato. Eu falo muito isso. Eu falo, gente, tudo que é ciência hoje, um dia já não foi. Ele foi ciência após toda. A ciência é Ué, uma metodologia, então ela não foi submetida a esta metodologia, né? você lembra lá atrás, quando o Conselho de Medicina era contra a acupuntura, que saiu até uma matéria da Pois Veja, eu é, lembro que tinha uma cobra naja pois metendo a ripa na acupuntura. é. Hoje, eles chegaram até na época do ato médico a querer que a acupuntura fosse especialidade, estão aí usando, né? Pois é. Pois é. Desde que Homeopatia, seja deles, está podendo. Não, desde que mas nós não seja. vamos polemizar com coleguinha, não. Essa... né, não vamos, a gente não é desses, não. Mas me conta, eu vi uma publicação. Mas tem médicos excelentes, assim, que Que são do tem uma nosso mente lado. aberta, que Isso. tem uma predisposição, né? Você falou aqui no iniciozinho, e eu vi recentemente uma publicação sua no Instagram sobre a cannabis. O que aconteceu ali? Me conta. Ah, Eu não sim. entendi direito o que era ali. Fala pra mim. É o seguinte, como eu gosto de plantas, né? Sim? A cannabis ela entra também como uma planta medicinal e Sim. sempre eu quis estudar, sempre gostei muito também do assunto. Uhum. E aí, mais ou menos ali no período da pandemia, eu tive um processo inflamatório, né? Que foi agravando muito. Foi um período que eu usei óleo de cannabis Uhum. e de vez em quando eu ainda faço uso. E na partir daquele momento ali, eu quis dar um segundo passo que envolveria também a ter um habeas corpus para eu plantar, eu mesmo fazer o meu remédio. Uhum. Porque é uma planta que eu tenho também interesse de estudar ela, né? Uhum. Eu dei aula já em 2 pós-graduações de cannabis medicinal, então assim, é um assunto que eu conheço muito, eu Uhum. me interessei, a gente na nossa editora também já publicamos alguns livros traduzidos, tem o Guia do CBD, que é um best-seller lá fora do Brasil, né, que Uhum. é um livro de referência aqui no Brasil muito importante. E aí, meu HC estava caminhando e saiu coincidentemente essa semana. Aí eu fiz uma Maravilha. publicação, né? Então agora eu posso plantar, produzir meu remédio, fazer as minhas pesquisas, Uhum. posso postar em rede social as minhas plantas, posso dar aula Pode ir mostrando acompanhando, elas, né? Pode ir publicando isso para as posso pessoas publicar entenderem, né? de maneira a desmistificar, colaborar para poder a gente romper um pouco Sim. o paradigma, né? Porque a cannabis ela é uma planta que eu acho assim tem uma história por trás da cannabis, porque assim a gente vive na nossa sociedade uma visão preconceituosa muito grande em cima da cannabis, mas que quando você começa a estudar o enredo de onde veio, lá de trás, a coisa toda, Uhum. a sua perspectiva em relação à planta ela muda completamente, né? Então, um dos pontos muito fortes com relação à proibição da cannabis no mundo envolve racismo. Não é necessariamente porque é droga, isso, aquilo. É, Né? Tanto que você vê que os Estados Unidos está liberando agora de tudo quanto é jeito, né? Vários estados, uso recreativo. Europa tem vários países liberando. Se fosse uma droga que deixasse a pessoa doida, saísse para matar. Eu fui em Amsterdã, você viu o empresário de que é terno, um país mais gravata, civilizado que não vi uma aquele, pessoa cadê? doida na rua caindo, acontecendo nada. E cheio de coffee shop, gente que senta, toma um café, fuma ou usa um vape e não acontece nada. Então não é como o álcool, que se uma pessoa se alcoolizar, chega em casa, esfaqueia a mulher, faz um feminicídio, espanca ela, né? A bebida alcoólica, ela é uma droga muito mais Eu caótica e acho um absurdo. complicada do Exatamente. que a maconha em si seria na nossa sociedade. Mas o que que acontece com a cannabis? A maconha ela era um remédio dos negros durante o processo de escravidão. Então, por exemplo, um negro, quando ele era chicoteado, todo aquele sofrimento que ele passava, muitas vezes fumar uma maconha escondida ali no canto era uma forma de alívio, era o remédio de tarja preta dele, para tratar da depressão, para dar conta do tranco daquilo. Uhum. Né? E aí os homens brancos da época viam ali o preto fumando a maconha, Uhum. aquilo ali vão cortar, não pode. Aí depois, mesmo com a abolição, tudo que envolvia a cultura preta Negra, né? tinha preconceito. Ou é a maconha, ou é a música,
ou é o Mas estilo é de até roupa. antes, né? Porque eu já vi estudos e coisas falando desde a época dos Até- egípcios, que já se Não, isso usava. é, a Mais maconha numa das aulas de uma das pós que eu dou, eu estudo a história todinha não dela. é? Você vê, até os judeus usavam na época de Cristo. Tem um templo judaico que foi. Tem isso Você também. Já chegou a ver falar essa que na matéria? Bíblia tem um negócio Mas também eles encontraram ali. numa das colunas do templo que foi escavado, tinha um resto de uma crosta grudada que tinha mirra e tinha olíbano e maconha. É claro, Eles queimavam pra ele dentro ser do tão de templo. paz assim, Era gente, tipo uma, pensa. era tipo uma igreja que queimava maconha com olíbano e todo mundo cheirava lá dentro Pois é. e tinha um contato, né, com a espiritualidade. Uhum. Então, é uma planta que envolveu uma história muito complexa em relação ao preconceito. Teve também a questão de que as fibras de cânhamo para fabricar roupa são mais duráveis. E naquela época que começou a surgir essas fibras, né, a serem mais usadas, estava vindo o algodão e as fibras de nylon. Aí a Dupont, que é uma empresa muito grande, né, de Sim. derivados de petróleo, Uhum. financiou várias campanhas para tentar destruir o cânhamo no mercado. E aí muitas dessas campanhas envolviam também a questão da maconha, né? Então, assim, é uma história muito complexa, mas ela é muito interessante. E dali a gente vai entendendo por que em alguns países isso está mudando, porque envolve toda uma questão histórica de consertar o preconceito, consertar erros históricos, né, com a população. E Uhum. óbvio, né, a gente está falando de uma droga também, né? Ela é uma planta que tem ações psicoativas. Não quer dizer que, porque a gente fala, vamos liberar a maconha, é para ser usado de qualquer Não, maneira. nem tudo que é natural é necessariamente só positivo, Sabe-se né? que ela tem ação neurogênica, então ela não é recomendada que jovens, né, até os seus 21 anos usem, porque pode atrapalhar o desenvolvimento do cérebro, né, a parte Uhum. cognitiva. Mas em pessoas mais velhas, dos seus 50 para frente, principalmente, são as pessoas que têm melhor benefício, porque ele ajuda a manter os neurônios já formados para eles não se degenerarem. Por isso que a maconha Uhum. hoje, em forma de óleo vaporizado ou até fumada, Uhum. tem mostrado benefícios tão grandes para Parkinson, para Alzheimer e para outras condições do sistema nervoso. Né? Então, Sim. é aquela questão, A gente volta para um paradigma, para uma linha de raciocínio que permeia uma série de coisas que a gente for entrar no detalhe aqui, vai ser uma vai conversa embora, é uma longa, conversa longa. mas é o que a gente tem visto. Isso, então, assim, nos últimos 24 anos, você acha que deu essa mudada? Qual que é a sua perspectiva de futuro, assim, das pessoas? O que você entende da aromaterapia daqui a 10 anos, assim? O que você acha que vai ser conquistado nesse Bom, segmento? você falou da cannabis, a gente viu tanto de mudanças que já teve no É, mundo, né? Em 20 é. anos para cá. É. A E já teve aromaterapia uma conquista já teve agora, uma né? Você conquista, representa essa sim. conquista para muitas pessoas. Mas e aí, daqui a 10 anos, o que você acha que vai estar rompido já nessa área? Eu acho que agora a aromaterapia ela está passando por um momento de consolidação e de adaptação de conceitos, principalmente dentro da área, porque a Uhum. gente tem aromaterapeuta que usa óleo essencial vioral indiscriminadamente, tem outros que é contra usar, e fica aquela confusão não só com relação a esse conceito, mas outras coisas, né? São as polarizações. Igual a gente tem hoje um problema sério com polarização política, a gente está Uhum. tendo algo similar com várias áreas. E na aromaterapia não deixa de ser. Tem também na cannabis as polarizações da mesma forma, né? Eu Uhum. acho que no momento em que a humanidade transitar essa fase de ficar aos extremos, a gente vai chegar num momento de talvez alcançar um pouco mais o caminho do meio. Uhum. E a aromaterapia, à medida que todo ano tem saído mais estudos acadêmicos, mais pessoas têm usado, isso vai fortalecendo mais o conhecimento público, né? Uhum. E isso vai se tornando parte da nossa cultura, que foi o que aconteceu na França. Hoje na França foram tantas décadas, né? A gente vai daqui a pouco vai chegar a quase 100 anos de aromaterapia lá, que é uma coisa Já tem social, uma não tem normatização muito você maior, não né? precisa de falar o que é um óleo essencial, já é algo da cultura, né? Uhum. E isso vai acontecer no Brasil com as práticas integrativas, principalmente aquelas que são mais usadas, né? Sim. Mas aí você é favorável para esse crescimento orgânico, para esse amadurecimento orgânico, ou sobre as regras do mundo atual, assim, de a associação, por exemplo, que já existe, Sim. ser regulamentadora e rígida, com regras para todo mundo seguir, para não entendeu? Para meio que Sim. fazer a mesma lógica que a gente já tem hoje Eu não sou a e favor de supostamente cair no mesmo lugar de sim, poder, de centralização de sim. poder, né, e tal. Uma regularização
mais pesado dentro da área, eu acho que ela seria muito danosa. Sim. Porque tanto a aromaterapia quanto a fito já tem um pouquinho mais dessas regularizações, né? Mas todas essas medicinas são medicinas que têm um outro papel, que é devolver para o próprio ser humano sua capacidade de autocura. Né? No momento em que você começa a regularizar demais da conta quem pode usar, como usar e etc., você tira esse poder do ser humano. Entendi. Não quer dizer que uma pessoa vai sair e fazer um chá de qualquer maneira, ou vai usar qualquer óleo essencial, porque ela tem que isso faz parte, né, dela alcançar a própria cura. Óbvio que vão haver você acha que sempre vão haver referências? Sempre vão haver referências ou profissionais que podem ajudar ela nessa caminhada, assim como um médico, para você ir lá se consultar e saber qual remédio vai tomar. Mas, como a gente está falando de um recurso natural, isso também tem um pouco a ver com a nossa história como povo, né? O momento em que a gente começa a perder as nossas origens, nosso conhecimento etnobotânico, a gente vai esquecendo do conhecimento das raizeiras, a gente vai esquecendo de como usar o chá que a nossa avó usava, né? As receitas, essa coisa toda, e a aromaterapia tão pouco no meio disso, né? A gente vai começando a perder um pouco da nossa história. E isso não é bom para a humanidade, né? Então, por mais que tenha essas polêmicas, esse lado eu acho que ele é muito importante e precisa alguma coisa ser regularizada, mas não exageradamente, porque senão você tira essa oportunidade. É ser organizado, né? Eu acho que assim, a gente vai ter referências e autoridades, mas não uma autoridade autoritária, né? Um norte ali, né? Tipo falar assim, todo mundo para trabalhar com óleo essencial tem que fazer uma faculdade ou tem que ter uma pós-graduação. Tem pós-graduações maravilhosas no mercado, que vale muito a pena a pessoa fazer. Mas tem profissionais de aromaterapia que estão há anos. Eu, por exemplo, né, tô há muitos anos, ajudei a área a se formar, estruturar, traduzi e fiz a revisão de vários livros, né, li alguns dos livros mais importantes do mundo, e eu não tenho nem curso superior. Então, se fosse para poder cobrar determinados tipos de padrões, eu, por exemplo, já estava ceifado. Então, hoje, graças a Deus, pelo menos em Minas, a gente tem muito notório saber, né? Então, você já é reconhecido, acho que pela sociedade, eu acho que essa lógica é muito interessante, né? Como essa pessoa, como um percussor, como autoridade, né? Dentro da área. Então, eu concordo. Eu acho que é o que você está falando, né? Eu acho que quando eu fiz um episódio com uma xamã. Eu acho que quando a gente entender que nós também fazemos parte da natureza e essa conexão ser mais fluida e mais orgânica, não tão mandando, né? Então a gente vai entender que esses conhecimentos são a gente se apoderar delas de alguma forma, né? Sem ser predatório, né? Sem ser predatório. Acho que o perigo é esse, se tornar uma prática que fica um monte de gente centralizada, elitizada. Aí pronto. Porque o óleo essencial em si ele já é de difícil obtenção e acaba sendo mais caro. Então, acaba que a gente, infelizmente, por mais que se tente popularizar, ele acaba não conseguindo chegar muito nas classes de menor poder aquisitivo. Porque acaba se tornando caro, dependendo do óleo. Até você vai ter uma laranja, um limão, algumas coisas mais baratas. Não, mas ainda, né? Eu acho que o formato que a nossa sociedade se coloca hoje, infelizmente, ainda está tá elitizado. Mas ainda assim, essa elite ainda não está bem formada disso. Quando isso acontecer, aí consegue extrapolar, né? Sim. Eu tenho essa perspectiva, espero que sim, né? Acho que uma das ideias do SUS de incorporar a aromaterapia era que o próprio SUS, né? A aromaterapia está dentro das integrativas do SUS. Está dentro das integrativas. É maravilhoso. Né? E o que acontece é que a gente tem alguns postos de saúde, algumas cidades, que o gestor de saúde conhece e é mais aberto às práticas integrativas. Então, ele libera uma parte da verba que vem do Ministério da Saúde para algumas dessas práticas serem implementadas. Outros gestores são preconceituosos ou não conhecem. A verba vem, ele trava e aí ele não libera. Então, a gente tem postos de saúde que tem profissionais que trabalham com aromaterapia que compram óleo essencial e levam lá para usar. E tem postos que, às vezes, a gestão de saúde do local, né, da região, ela compra. Mas a gente também está tendo um outro problema, que eu tive comunicação com mais de uma pessoa ligada a esses postos, é que
a aquisição do óleo essencial, ele vai passar por um processo de auditoria, né? Tem que vir várias marcas para fazer uma avaliação por conta da questão de preço. Só que acaba que passa, às vezes, as marcas que têm óleo adulterado, aquela lavanda de R$ 20. Ah, porque aí vai no preço, né? Pra ter mais acesso. E eu conheço vários profissionais de aromaterapia que chegou lá no posto de saúde, aquele adulterado que todo mundo sabe que é adulterado, e aí ficou lá de canto, a prefeitura gastou dinheiro à toa, porque eles também não queriam usar, punha no banheiro, Não, sei lá mas o que quê. bom que não quiseram, assim, que teve o bom senso de não usar. Mas deve ter lugar que usa, né? Deve ter lugar que usa. E aí expõe as pessoas. Nossa. E aí essa pessoa tinha que continuar comprando o óleo dela para fazer um trabalho mais de doação. Entendi. Então, assim, são coisinhas Tem uma jornada que precisa, ainda. né, nessa jornada, fazer um trabalho ainda de conscientização, de melhoria, né? Como que essas coisas vão ser feitas, o que tem que ser identificado, né, na questão dessas análises para ver se o produto está de acordo ou não. Nossa, você me trouxe várias informações que eu não fazia ideia, porque na minha cabeça, como já era aprovado, né, várias técnicas integrativas, ela já era, todo posto teria, né? E aí, porque o posto que eu conheço tem várias técnicas, então eu imaginei que todos tivessem. Não é, né? Eles podem não querer investir naquilo. Você pode ter no posto alguém fazendo um trabalho de doação também. Por exemplo, pode uma professora de yoga doar sem ganhar nada e fazer o trabalho lá. Entendi. Isso aí acaba que, se a turma lá está receptiva, entra. Mas pagamento depende do gestor. Aí se o gestor não é aberto... É do gestor por unidade? Porque no caso que eu falei, referência... São das regionais, normalmente são as cidades. Por exemplo, igual aqui, né? Belo Horizonte, Betim, Brumadinho. Então você vai ter, de cada região, vai ter um ali que vai estar cuidando. Entendi. Tem o estadual e tem os menores, né? Agora, o Ministério da Saúde, ele faz o seu papel de tentar instruir com que esses gestores tenham conhecimento. Eu participei junto com a equipe do Ministério da Saúde, não só na época lá em 2018, quando a aromaterapia entrou junto com as práticas, foi eu que ajudei a levantar vários artigos médicos que envolviam grupos humanos para eles terem lá de mapa de evidência, mas a gente tem... por parte deles também, cursos que são feitos para os gestores de saúde, mas é aberto para o público geral. Então, tem a plataforma que chama AvaSUS, tem um curso lá de aromaterapia, tem de auriculoacupuntura, tem de fitoterapia, esse de aroma também eu participei junto com eles. Então, se entrar lá, você vai assistir, você vai ver que tem várias aulas, tem aulas que eles foram na Farmácia Viva, né, lá em Pernambuco, foram também em vários laboratórios, em vários lugares para entrevistar profissionais, né? E aí é uma forma de mostrar para o gestor que é uma área que tem um certo respaldo, que não é uma coisa assim feita de qualquer maneira, né, que está sendo trazida. E o próprio Ministério da Saúde tem identificado que, na verdade, essa informação também ela é consolidada já vinda da Organização Mundial da Saúde, porque são feitos esses levantamentos em vários países, que a introdução de algumas práticas integrativas, elas previnem a evolução de quadros de doenças na sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa que está com um quadro de artrite, e ela é uma pessoa que tem muito estresse, tem uma série de situações que favorecem aquilo. Sim. Muitas vezes essa pessoa começa a praticar um Tai Chi Chuan, ou um yoga, ou fazer determinadas coisas que relaxam, a meditar, né? Ou às vezes até usar aromaterapia para desinflamar. Então, no decorrer do tempo, essa pessoa consegue evitar, né, e barrar no meio do caminho a evolução daquilo para um quadro crônico que exigiria que o SUS pagasse uma prótese para ser colocada lá na frente. Isso pra gente é óbvio, né? Eles que tem que ter essa lógica. Aí as pessoas que falam que é gasto desnecessário, de jeito nenhum, não é um gasto desnecessário a médio e longo prazo. Pode ser um pouquinho mais agora, mas a economia que tem lá na frente é enorme, porque todas essas práticas, elas trazem sanidade mental, emocional para as pessoas. E a gente sabe que estresse é o maior demolidor da nossa saúde. Quanto mais estressado, se a gente não brecar esse estresse no meio do caminho, os problemas lá na frente, os gastos do SUS vão ser muito maiores. Mas aí volta naquelas questões que não é óbvio. O óbvio é isso, né? Mas envolve outras questões que a gente fala, gente. É porque a gente não tem uma política preventiva, né? Exatamente. Vamos aguardar que vai, mas é isso. Para os próximos 10 anos, a gente imagina que esse cenário já vai estar mais consciente, os novos gestores, novos médicos, né? Eu acredito que essa mudança nos gestores, nos profissionais de saúde, cada vez é um caminho sem volta. Cada vez ele vai crescer, vai ser melhor. Eu também acho que é. Né? Inclusive para cannabis medicinal. Também acho que ela vai... Esse é sem volta. Eu acho que esse aí não tem Essa daí é complicado. Eu acho que esse já está até relativamente avançado, né?
Sim. A gente tem assim, de ser sem volta. Tipo assim, não, agora pode ir devagarinho, mas vai. Uma hora chega lá. Uma hora chega lá. Eu queria entender uma coisa. Como é que funciona? Porque aí eu tô na minha cabeça aqui. Que eu tô sempre com isso na cabeça. Eu vi acho que foi um documentário. Que é isso que eu falei. Para poder pegar um pouco de óleo, tem muita plantação. Como é que é a relação da indústria da aromaterapia, né, da extração de óleo essencial, com relação ao impacto ambiental? Eu fico imaginando, na minha cabeça, assim, é muita florzinha morrendo. Como é que Então, faz? a gente tem, dentro desse contexto, tem duas coisas, né? Tem as plantas que são cultivadas. Sim. Aquelas que são cultivadas, a gente meio que poderia comparar com o plantio de soja, um plantio de alface, ou de tomate, ou de qualquer outro alimento. Né? Ao invés de você estar plantando um alimento ali, você vai estar plantando determinada planta, faz a colheita, planta de novo. Né? Então, geralmente é uma área que já estaria destinada para isso. Normalmente, quem mexe com óleo essencial costuma ter uma visão um pouco mais ecológica, mais verde. Não quer dizer que seja todo mundo, mas entendi. há uma certa mas tem uma tendência Então, a já ter uma lógica de plantio aqui no Brasil, rotativa, essas coisas, tem já? Às vezes tem. Entendeu? Tipo essas... Sim. Aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar de nenhum produtor de óleo essencial que vazasse um escândalo, que ele foi lá, acabou com floresta para plantar, ou coisas assim. Entendi. Né? A gente tem pessoas que têm uma consciência mais ligada também à agrofloresta hoje em dia, então tem pessoas tentando fazer um trabalho de produção dentro de sistema de agroflorestal, o que também é muito bom. E tem também aquelas plantas que às vezes exigem realmente corte, que é o caso de uma árvore, e que precisa de ter reflorestamento, né? E isso aí é onde entra o ponto que você falou, que pode ser que esteja ocorrendo e pode ser que não esteja acontecendo. Né? Um exemplo foi o caso do pau-rosa aqui no Brasil, que hoje a gente já tem óleo essencial produzido da folha, né? E tem empresa que tem... É porque era da casca. Era da madeira. Da madeira cortava ela, derrubava, porque quando a árvore cresce muito, você não consegue nem ter acesso à folha. Aí eles derrubavam ela e aproveitava depois que já estava caída. Entendi. Hoje as árvores elas são plantadas e ficam numa altura que você consegue fazer o corte de tempo em tempo, retira as folhas, destila e depois ela cresce de novo. Entendi. O pau-rosa é o que ficou famoso pela perfumaria? Foi, pau-rosa foi. Agora tem plantas, por exemplo, igual o breu, a copaíba, são plantas de processo extrativista, né? Você vai lá, fura a copaíba, tira o óleo. Então a árvore continua lá. Ah, entendi. Breu, você Depende você colhe a resina que de um talho ali saiu para fora, exudou. Então assim vai se conseguindo manter a floresta funcionando, né? Entendi. Tem polêmicas em relação a algumas plantas como o olíbano, né? Por exemplo, na região do deserto, que há lugares que o olíbano tem desaparecido, outros lugares tem empresas que têm feito sistema de plantio, né? Eu já vi fotos assim de plantios bem grandes, onde eles fazem esse trabalho, né? De recolocar a espécime ali, apesar de que ela demora muitos anos para crescer, para chegar naquele ponto, mas pelo menos algo está sendo feito, né? Então isso vai depender muito realmente de quem está tirando, quem está comercializando, para ter ou não ter essa visão ecológica. Entendi. Mas a Lasdo tem esse olhar para essa cadeia produtiva a gente toda? tenta ter o maior cuidado com isso também, de ver de onde que está vindo, né? Evitar da gente estar envolvido com qualquer coisa que... é igual o mercado do cacau também, né? Você tem... o cacau, quando a gente foi lançar os chocolates, a gente optou de trabalhar só com chocolate do Brasil. A gente trabalha com chocolate amazônico. Maravilha. E já conversamos lá com os proprietários, né? Com a coisa toda assim, Entendeu também para entender ali, isso, né? Como é que lá funcionava. Porque o cacau que já é da África, ele é muito perigoso, assim, de você ter alguma coisa envolvida com o trabalho infantil. Se você não for lá em loco, conhecer bem mesmo a coisa, você corre um risco muito grande de algum cacau que está vindo de lá ter mão de criança que ficou ali escravizada, envolvida com a coisa. Então, uma coisa atrapalha a outra, né? Uma coisa você vê ali atrapalha a com um outra. alimento que é para trazer uma vibração X, né? E aqui no Brasil também temos, né? Vamos dizer Não, tem que no também, Brasil também tem. essa área é bem de delicadinha, vez em quando vaza, né? tanto tem de cacau, quanto tem de café, quanto tem de vinho, né? Você lembra daquele enfim, caso tem do tem sul de do tudo, Brasil? Tem muito de triste, tudo. né?
E como é que funciona, por exemplo, o descarte do vidrinho? Eu não perguntei antes, só para eu entender. Como é que funciona o armazenamento, assim? Ele precisa ficar, se tem validade, precisa ser... Porque eu já vi também vendendo uns vidrinhos mais clarinho, aí a maioria, não pode, porque esse vidrinho é muito claro, então isso não presta. Como é que é essa parte Tá. de qualidade, manutenção do produto ali, dele durar, não dura, quanto O tempo? ideal é ele ficar num vidro escuro de coramba para que proteja ele da luz ultravioleta, que é o fator de oxidação. Uhum, Poderia estar no frasco transparente? Até pode, mas aí você vai ter que guardar dentro de uma gaveta ou de um armário para não certo. receber luz. Porque se ele ficar desse jeito assim em cima de uma mesa, ele vai acabar oxidando com uma velocidade de tempo maior. Às vezes, um óleo que a pessoa não vai usar com muita frequência, vai durar às vezes anos, né, no Uhum, portfólio dela, tipo uma rosa, um sândalo. Eu costumo recomendar de pôr numa caixinha que você vede, pode ser de um Tupperware de plástico, põe na geladeira lá embaixo. Porque o frio também preserva, faz ele durar mais tempo. Além de que lá está escuro, né? e dura anos, então. Dura muitos anos. Para a Anvisa, a gente precisa de determinar um prazo. Uhum, E esse prazo é a empresa, a indústria que determina, não é nem a Anvisa que coloca para a gente que tem que ser 3 anos, 4 anos. Nós que uhum, determinamos. uhum. Então, hoje a gente tem uma média nas empresas de aromaterapia de colocarem 3, 4 anos de validade para óleo essencial. Porque é um tempo médio que uma pessoa comprou e conseguiu Que é o que a consumir. média vai usar, E efetivamente. Vai gastar aquilo é um nesse tempo tempo. médio para ele não atingir uma oxidação muito severa. Uhum. Porque o problema da gente dar uma validade maior é falar assim, vai durar 10 anos. Se essa pessoa comprar, largou lá aberto, destampado, tomando sol e tudo, vai acabar perdendo mais rápido, né? Entendi. Então, a questão do descuido é que a gente não consegue ter controle. Mas se você comprar um óleo essencial, se ele tiver 5, 6 anos ou mais, se ele foi bem conservado, bem guardadinho, ele tá tão bom quanto. Ele não Uhum. oxida tão rápido assim. E o calor de colocar na bolsa? Posso deixar na minha bolsa assim? O Andar pra lá e pra cá ou também compromete? calor e Compromete, né? luz vai acelerando. Por isso que colocar na geladeira também ajuda, Entendi, né? entendi. Assim, tem alguns óleos que de fato se oxidam mais rápido, né? Uhum, Cítricos, limão, laranja, tea tree também oxida rápido. uhum, Esses casos a gente tenta consumir com maior rapidez, pelo menos fica dentro da média de 3 anos, que é o prazo de validade da maioria dos frascos, né, de óleo essencial do mercado, uhum, para não extrapolar e não ter problema. Mas normalmente são óleos que as pessoas consomem rápido também, né? Não fica uhum. demorando tanto tempo. E aquilo Entendi. que é mais raro, mais caro e tudo, você não precisa de vencer a validade, pegar um frasco de rosa que custa 300, 500 reais e jogar fora. Você pode Entendi. guardar ele por 20 anos que ele vai estar intacto, Entendi. Nossa, 20 né? anos é bastante. A questão que você perguntou da reciclagem, Sim. né? Essa é uma pergunta até interessante, porque eu vou te contar uns É porque desafios. eu imaginei isso aqui. Eu falei, gente, É, por exemplo, consumo há muitos anos. E aí fica mesmo, que tanto de vidrinho ali e tal. Eu falei, como que faz? Então, sempre, de vez em quando, sempre essa pergunta volta, É. né? E aí eu vou contar a história que a gente teve, né? Porque essa questão de visão ecológica eu sempre tentei trazer ela para a empresa, porque a gente trabalha com algo da natureza, a gente tem que estar em conformidade, Eu tô né? partindo desse princípio, por isso que É essas porque perguntas senão, permeiam essas sim, questões, porque senão porque, né? você tá Ah, agindo com hipocrisia, né? Você é, prega uma coisa e faz outra. exatamente. Então, teve uma época que eu resolvi receber os frascos dos clientes. Até na minha loja aqui em BH, o pessoal começou a levar para a Aham. gente limpar e tentar aproveitar. Ô, Ana, aquilo ali é tão difícil. Eu tive que arrumar uma moça. Ficou legal. A moça Ficou legal, ficava assim. lá limpando para tirar o rótulo, agarrava a cola, tinha que passar faca, Entendi, aí tinha que gastar litros de álcool. Às vezes não saía com álcool, tinha que pôr acetona. Aí já era entendi. produto químico que a pessoa também estava inalando. Chegou num E você estava ponto. de um lado, estraga do outro, né? Porque assim ficava mais caro de comprar um frasco novo. O processo todo ainda fazia mal para a pessoa e eu ainda tinha um gasto muito maior. E aí Aham. eu cheguei à conclusão que cada um deve fazer a sua parte. A gente tem hoje coleta seletiva. Se você pegar o frasquinho, tirar a tampa, o batoque, que é de plástico, e separar Isso. junto com os Descarta o plásticos de plástico e o casa vidro, e né? o vidro junto, ele vai para um lugar onde aquele vidro vai derreter. Tudo que tiver de coisa que nós não conseguimos tirar, porque tem umas óleo resinas que colam, que você não arranca por nada dentro, não dá Aham, para invasar de novo. aham. No derretimento vai embora tudo. Aí vira um frasco novo e retorna para nós. Entendi. Então fica o processo mais coerente. Porque eu poderia muito bem falar para a pessoa, manda ou deixa lá na minha loja que eu vou fazer isso. Deu Mas ruim, né? se você pode fazer a participar da coleta seletiva do seu bairro, você mesma É mais uma fazer, conscientização por mesmo, isso que eu né? falei que é uma Fala, conscientização faça isso. pessoal. Uhum. Mas
apesar disso, a Lázula ela tem um trabalho vinculado ao Eu Reciclo. O Eu Reciclo ele é um órgão, né, que tem aqui no Brasil, que tem outros, não é o único, onde eles trabalham junto com cooperativas, né, de reciclagem, e a empresa ela tem um comprometimento de todo ano fazer um levantamento do que ela gerou de lixo para poluição. Então, lá na Lázaro, virou o ano, a gente já faz a contabilidade do ano anterior até 31 de dezembro. Tem no sistema, né? Então a gente consegue saber quanto que vendeu, rápido, isso, aquilo, então é só calcular. Aí tem tampinha, tem batoque, tem frasco de vidro, tem caixa, tem tudo assim que teve de algum produto, um cosmético, a gente computa tudo. Aí deu tantos quilos ou toneladas disso, daquilo, que passa para o Eu Reciclo e tem um valor X que a gente paga para eles em relação à reciclagem. Ah, que legal. Esse valor, é óbvio que o Eu Reciclo fica com uma porcentagem que ele precisa se manter, Não, né? Senão não tudo tem bem, como mas já é funcionar. uma lógica Mas essa, de ter um retorno, mas né? essa porcentagem que sobra lá, ela vai para alguma cooperativa. E aqui em BH, a cooperativa que fica vinculada ao que a gente paga Asmar. é uma que fica ali debaixo do viaduto, ali perto lá na Contorno, é uma que tem na esquina, né? Então vai para ela esse dinheiro, e aí um catador de lixo que ganharia, sei lá, 20 centavos no quilo de plástico, de alguma coisa assim, ele já ganha 30. Já sobra um pouquinho. Então, eles conseguem pagar um pouco mais para poder valorizar e ajudar um pouco, melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. E assim, no Brasil, a gente tem uma lei federal que obriga que todas as empresas façam esse processo. Todas elas deveriam zerar o seu lixo por intervenção, né, de auditoria ou de algum órgão ou de alguma maneira que ela pudesse comprovar. Só que isso não é feito e ninguém é multado, né? Então acaba que as empresas que têm mais consciência fazem, né? Mas se todo mundo fizesse, a gente ia acabar com o problema de lixo, porque ia sobrar quase nada, né? E é quase tudo ser reciclado ou resolver a situação. E eu acho que é isso também, porque eu acho que tem muita gente que tem ideias muito fantasiosas e românticas do cenário, mas é o que você falou, você tem uma logística, um processo, não dá pra você receber, guardar, não, mas você tem uma outra forma de fazer o reparo, tem esse olhar, tem essa intenção e pratica isso, né? Então eu acho legal, a ideia romântica era a gente fazer, mas nós mas não nós é factível, né? então Não é assim, factível, vamos então... fazer da forma que é possível ser feito, mas vocês têm a intenção e o olhar para fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso que vale. Bom, vamos falar um pouquinho de produtos, né? Então, outros produtos, né? Então, a Lazo tem também, além dos óleos essenciais, tem outros produtos que levam óleo essencial, é isso? Temos. Eles têm a finalidade terapêutica também. Então, vamos supor, vocês vendem chocolates. Eu tenho que comer um pedaço. Ai, gente, olha, chocolate é uma boa ideia, hein? Eu tenho que comer uma barrinha de chocolate todos os dias. Ele tem um efeito? Eu vou na aromaterapeuta. Aí ela fala, Ana, olha só, seria interessante, de repente, você usar o óleo essencial de, sei lá, de laranja. Chutei aqui de geral, tá? É de laranja. Aí temos lá um chocolate de laranja e tudo mais. Ao invés de eu fazer por inalação, o próprio óleo e tudo mais, se eu consumir esse chocolate com uma regularidade X, tem o mesmo efeito? Não necessariamente, porque a gente está falando ali em quantidade diferente de princípio ativo. Quando você coloca o óleo essencial no difusor, ou se você fosse tomar, a quantidade de moléculas, né, de princípio ativo que você vai ter contato é muito maior do que a que tem numa barra de chocolate. Entendi. Aí sairia da minha dieta, não seria possível, né? Não seria Consertar possível. uma coisa... Agora, tem uma linha dentro da aromaterapia, que é a aromaterapia vibracional, que ela vai dentro de um contexto um pouco parecido com a ideia do floral e da homeopatia. Isso que eu imaginei, que com o uso constante numa dosagem menor teria um efeito. Aí por isso que eu estou falando isso, porque se você for considerar essa ideia de que mesmo quantidades pequenas vão ter efeito, uma barra de chocolate dessa comida com frequência vai acabar manifestando algum efeito emocional. Olha, desculpa, agora já está uma desculpa boa, hein? Entendi. Tem. Bom, você tem ali, eu dei o chocolate como exemplo, mas tem outras linhas, né? Tem uma linha cosmética, por exemplo, né? Tem cosméticos. Que segue a mesma lógica, então. Então, a dosagem ali, ela vai ser menor, mas ela tem um efeito nessa pegada também. Por exemplo,
Por exemplo, desodorante. As pessoas hoje têm essa preocupação em fazer a troca do desodorante. Não sei aquelas nomenclaturas lá não, mas tem buscado muito isso, né? Como é que é a eficácia, por exemplo, do desodorante com óleo essencial? Já que também a gente tem glândulas, né, Sim. na axila que favoreceria essa O óleo, absorção e tal. o óleo, ele acaba atuando como um bactericida, né? Ele vai inibir o crescimento de bactérias Uhum, e vai acabar diminuindo a questão do mau odor. uhum. Mas no desodorante, só óleo essencial, às vezes ele é fraco, ele não dá uma eficiência prolongada, porque você vai sair de casa, 6 horas da tarde você tá voltando, então Entendi. não daria para você ficar o dia inteiro só com aquele óleo, né? E não Uhum, dá para você ficar jogando, borrifando ele. Então, uhum. normalmente você tem que ter alguma outra coisa combinada, Entendi. né? As pessoas mais ligadas à área naturalista, né, costumam usar até o leite de magnésia, né? Faz Uhum, um preparado ali, porque acaba alcalinizando uhum. e os ácidozinhos que as bactérias produzem, ele já entra em reação e neutraliza na hora, e não dá o mau odor. É uma das formas mais básicas, assim, para preparar, né? Uhum, Mas tem diversas outras receitas, então ele tem que estar combinado para ele dar, no caso do desodorante, uma margem de eficácia maior. entendi. Mas tem outras coisas que só o óleo sozinho, às vezes, já é suficiente, Uhum. né? Vai depender muito do que você está tratando. Não, entendi. E na área da cosmética, né, da utilização deles para a pele, Uhum, a gente pode estar fazendo associação com outros ativos também, né? Então, por entendi. exemplo, semana passada nós lançamos um produto assim bem revolucionário, pioneiro no Brasil, que é o CB Cream. Puxando até o gancho da cannabis, né? Aham. A gente não pode no Brasil comercializar nada com canabidiol ou derivado de cannabis na área Uhum, cosmética e nem na área de alimento também. Tá abrindo agora essa questão mais farmacêutica, mas cosmético e alimento não pode. uhum, Então o que que eu fiz? Eu fiz um mapeamento dos receptores, né, que o canabidiol atua e unifiquei um endocannabinoide que a gente produz no nosso corpo, que é a palmitoil-etolonamida, chamada de uhum, PEA, com o beta-carotenoide da copaíba. Os dois juntos conseguem atuar nos mesmos receptores que o canabidiol atua e acabam uhum. juntos promovendo um resultado muito parecido Que para legal. tratamento de pele e até outras condições. Uhum, Então a gente fez um creme que tem essa combinação. Nele tem Sandalor, que é um ativo, ele é sintético, mas descobriu-se que ele consegue ligar o receptor olfatório da pele, os queratinócitos, que é o receptor através do qual a pele sente o cheiro, uhum. e promove no queratinócito a divisão celular. Então faz a pele renovar, regenerar. E aí é muito bom para a prevenção de envelhecimento da pele, assim como cicatrização. A gente agregou no produto vitamina D também, que tem uma importância muito grande também para a saúde da pele, a nível da imunidade. Uhum. É, nos preocupamos também com um conservante, porque hoje a gente tem um problema que se chama disbiose cutânea. Muitos distúrbios de saúde da pele que as pessoas têm, couro cabeludo, estão associados a conservantes que estão nos cosméticos, em shampoo, em sabonete, em cremes que são passados na pele, Uhum. né? Ao você matar a microbiota boa da pele, é igual ao intestino, você tem uma Sim. colônia de bactériazinhas que tem que estar ali, que forma um biofilme na pele e ajuda a proteger ela. Se Você essa mata ela. colônia morre, começam as patogênicas. Aí você começa a Uhum. ter dermatite, começa a ter rosácea, começa a ficar com couro cabeludo coçando, cheio de problemas de saúde. Então a gente se preocupou de também trabalhar um conservante que tem derivados do coco que ajudam a promover a emoliência e ao mesmo tempo evitar o crescimento de bactérias patogênicas, mas não interfere nas boas. Nós fizeram Entendi. os estudos de cultura e identificaram isso. Então foi um produto bem diferenciado. Aí tem o óleo essencial, né, que é o caso da copaíba, com outras coisas. E a própria pessoa pode adicionar os óleos dela, né? Ele vai ajudar a tratar de várias questões de pele, ao mesmo Uhum. tempo também que ajuda a prevenir envelhecimento. Entendi. É, Nossa, massa, né? Um leque de opções enorme, né? ficou um produto bem, bem interessante, Eu curti. né? Eu já fiquei interessado também, gente. Vou A- passar na loja, né? Vou fazer uma xepa lá. Até a vitamina E, por exemplo, que é uma outra coisa, que tem muita coisa assim que rola na área cosmética que às vezes as pessoas não sabem, né? Por exemplo, a vitamina E sintética, ela é sintetizada com hidroquinona Hum. e costuma sobrar resto de hidroquinona. E às vezes essa hidroquinona ela é tóxica para a pele, ela tem até a possibilidade de ser carcinogênica.
Você compra um negócio para ficar bonito e Então a gente estraga. também optou de usar uma vitamina E que é mais cara, mas é de fonte vegetal. Entendi. Extraído normalmente de sementes, de oleaginosas. Uhum. Então isso tudo você tem que estar atento, sabe? Quando você quer fazer um cosmético verde, né? Uma coisa mais saudável, que não vai ter nada ali no meio que seja um disruptor endócrino, que vai causar um Sim. transtorno, para que você consiga levar benefício, né? E não ficar vendendo algo que não vai ser legal para as pessoas que estão usando. Tem uma proposta global ali de cuidado, né, de cura Sim. e tudo mais. Nós recebemos uma perguntinha da audiência que eu trouxe aqui, que é o seguinte: os óleos essenciais, eles servem para o estímulo sexual? Tem eficácia para isso? Qual que é o óleo que usa? Em que tipo de aplicação? Como é que funcionaria Bom, nesse segmento sexual? o mais famoso é Ylang Ylang, né? Ah, Mas Ylang Ylang, assim, ele é um aroma mais feminino. Eu acho que o Ylang Ylang seria algo mais para mulher, ou talvez você pôr um difusor no ambiente, ou um óleo de massagem. Não certo. quer dizer que você vai passar o Ylang Ylang e vai ser um monte de homem correndo atrás no meio da rua, né? Entendi. E o Ylang Ylang, ele a gente usa não só para questão sexual, mas às vezes até para questões de relacionamento interpessoal. Por Entendi. exemplo, conheço casos, né, de alunos que eram professoras em escolas na periferia com crianças muito agressivas, né, com um padrão Uhum. de muita dificuldade, Uhum. e que usando Ylang Ylang na sala de aula teve uma mudança incrível no relacionamento das crianças, porque o Ylang Ylang ele trabalha cheiros de flores. Uhum. A flor, quando ela produz o odor dela, ela tenta atrair o inseto, atrair o pássaro com Entendi. algo que passa uma sensação de querer aproximação, Entendi. de envolvimento, algo como se envolvesse um pouco de carinho. É Entendi. um cheiro que Entendi. envolve carinho. Entendi. Então, no nosso subconsciente, a gente, aos poucos, vai se Vai ter uns destravando, feromônios aí vai que se vão abrindo. ativar com E isso. aí, isso é bom para as relações interpessoais, até mesmo Uhum. igual o caso das crianças lá que tinham dificuldades, mas não vai Uhum. levantar a libido de uma criança. Já no caso de um casal, se há Uhum. uma intenção para alguma coisa específica, ele vai Vai favorecer isso, favorecer. né? Vai tirar um pouco a timidez e etc. Tem alguns óleos que aumentam testosterona. Um deles é a Segurelia, que já foi pesquisada, se identificou que tem impacto, né? Mas é um cheiro bem ardido, picante, não é assim, Não é agradável. não é muito agradável. Talvez você colocar um Entendi. pouquinho dele, com uma gotinha dele, com mais um pouco de Ylang Ylang e um patchouli, seja mais interessante. Entendi. Patchouli também é bem famoso, né? Com sendo afrodisíaco. Mas aí você Então, está colocando num contexto pontual aí, né? Como você fala, o aroma não é bom e tal, no difusor e mas tal. aí já Mas pode ser usado também para um tratamento, para um numa outra tratamento abordagem, que né? não é pontual, é usado. Aí a gente usa a Segurelia. Tem a Tá. Segurelia, que é uma opção, tem alguns casos também, óleos que são antioxidantes, costumam ter também essa particularidade, às vezes ajudar também nessa questão, porque às vezes o organismo está muito inflamado, né? Óleos Uhum. que são anti-inflamatórios, às vezes ajudam. Inflamado que eu digo é porque quando o seu organismo está inflamado, não está legal de saúde, acaba afetando a libido. Então, não é só uma questão de correção hormonal. Às vezes tem outros pontos Entendi. que às vezes não se dá atenção, né? Que às vezes a pessoa está passando por alguma situação que às vezes uma condição emocional, uma pessoa que está muito estressada, extremamente ansiosa, então de repente a gente entra com uma lavanda, com um outro óleo que vai a começar a acalmar ela, diminuir a ansiedade, de repente a libido começa a melhorar, né? A gente volta para aquele lugar de entender que a aromaterapia ela tem uma abordagem ampla, né? Então ela vem psíquico, emocional, físico, né? É, enfim, então são várias áreas, aí conforme a avaliação Sim. profissional ali vai entender qual que é a sua Eu necessidade sempre também, falo com né? as minhas alunas que a gente precisa saber qual que é a causa daquele problema e entender ele para você poder saber o que você vai usar para tratar. Uhum. A pessoa fala assim, o que eu uso para aumentar minha libido? Ela tá baixa. Tá, por que ela tá baixa? Vamos tentar entender. É, É um problema hormonal? É um problema de estresse? É isso, é aquilo? uhum. Né? De casamento? Porque dependendo do que for, você precisa até direcionar a pessoa para um trabalho de terapia, né? De casal. Uhum. Às vezes a gente pode ter também outras situações, por exemplo, uma pergunta que é super comum. O que que tem para tireoide? O que tem para tirar de ótimo, né? O que que tem para tireoide? É o quê? É hipotireoidismo? É tireoidite Hashimoto? É hiper? É câncer? O que é que tem na tireoide? É Né? muito mais amplo, tem que fazer É muito complexo. E o próprio problema, ele também tem a sua complexidade, né? Mesmo que fala assim, o que que tem para hipotireoidismo? Uhum. Tá, foi no médico, não foi, avaliou isso, avaliou Tem que aquilo, fazer uma né? anamnese e entender o contexto, Por né? exemplo, vitamina D, que é uma vitamina que hoje a gente tem uma deficiência crônica na população
população, porque a gente Sim. acaba que fica muito dentro de lugares fechados, toma Uhum. pouco sol. Quando ela cai muito, ela, em algumas pessoas, promove o desenvolvimento de hipotireoidismo. Uhum. A pessoa começa a tomar sol, repõe vitamina D, ela sai do hipo. Ela normaliza. E tem óleo pra aumentar a vitamina D? Né? A gente tá perguntando assim, Não, e tem óleo? não. Agora tudo que lembrar, assim, e tem óleo pra isso aqui? Não, mas é comum também as pessoas É, começam a achar que vai ter óleo para tudo, pra né? tudo, né? Nessa. Entendi. Ai, Fábio, eu achei, assim, uma delícia. Bom, a gente tá aí chegando pra nossa, né, reta final. Quero te perguntar se você quer falar mais alguma coisa, se eu deixei de perguntar alguma coisa pra você que geralmente você escuta, que seria interessante pra todo mundo conhecer também. Tem... É, só contar que o Brasil, né, a aromaterapia brasileira, com seus diferenciais, Aham. ela também se diferencia do mundo inteiro em duas coisas. Hum. Primeiro, nós somos o único país do mundo que tem aromaterapia no seu sistema único de saúde. Nenhum outro país tem. E a Maravilha. segunda coisa é que em 2016, no terceiro Ciaroma que eu organizei, aliás, no segundo, eu fiz uma coletânea de assinaturas com todo mundo que estava lá. Foi muito legal que algumas pessoas eram donas de farmácia, espaços, clínicas e mandaram um monte de assinatura dos lugares que elas foram captando depois. Eu Hum. juntei tudo e entreguei para o deputado Giovanni Cherini, né, que é um deputado envolvido com as práticas holísticas. Uhum. E aí a gente deu entrada lá na Câmara dos Deputados. Isso em 2017 já estava sendo iniciado, para a criação do Dia Nacional da Aromaterapia e Aromatologia. Que E agora a gente chique. foi aprovado na Câmara e agora a gente está com ele no Senado. Então, assim, já desde aquela época já está sendo comemorado todos os anos no dia 19 de dezembro, que foi o dia do nascimento do HT4C. Que Então, nem a massa. França, que é o país criador da aromaterapia de onde surgiu, Aham. tem um dia no calendário federal anual. O Brasil é o único do mundo. Gente, o Brasil ele é muito rico, ele é pioneiro em um monte de coisa. A gente precisa compartilhar essas coisas. O brasileiro Sim. precisa se apoderar dessas habilidades todas que a gente tem, né? Que massa. Bom, então a gente chegou à conclusão aqui hoje que a aromaterapia e os óleos essenciais são essenciais, né? Então eu pergunto para você, o que que você acha? Eu vou pedir para você responder ali para a câmera, para as pessoas. O que que você acha que é essencial para a vida? Bom, hoje, Deixar um recadinho aí. principalmente, eu acho que é muito essencial a gente ter amor e a gente se colocar no lado do outro antes de julgar. Acho que o mundo hoje está passando por um processo de muita guerra, muita dificuldade, muitos problemas. E muitas vezes os posicionamentos radicais, né, polarizados, eles são da falta da gente parar, respirar primeiro, se colocar no lugar do outro, para que a gente tenha uma conscientização daquela situação antes da gente iniciar um julgamento. Talvez se a gente fizesse mais isso, a gente estaria num mundo melhor, com menos briga, com menos guerra, né? Seria isso. O amor é essencial, né? O amor é essencial. Verdade. Então, Fábio, fala pra gente onde é que a gente te encontra, onde a gente encontra a Laszlo, as possibilidades de entrega, né, tanto do Fábio quanto da Laszlo. Conta pra gente. Assim. Tá. Bom, a nossa loja virtual, onde as pessoas acham os produtos, é laszlo.com.br. Laszlo é Laszlo. Isso, mas vão ter em todas as descrições, É, né? Dá uma lidinha vai aí, vai achar. lá. Assim. Tem o nosso blog, que é aromaterapia.com.br. Sim. Tem também os nossos perfis de Instagram, né, e Facebook. É só me procurar lá, Fabian Laszlo Flegner. Se jogar Fabian, já vai começar a aparecer. E Laszlo também, se jogar, aparece tanto eu quanto a empresa. Né? E é só seguir a gente para poder estar conectado, que sempre tem vídeos, sempre tem materiais, coisas que a gente vai postando que são bem legais dentro do assunto, para as pessoas irem se atualizando. Sim. A gente tem cursos também, né, tem formação. Também a pessoa buscando a gente através da Laszlo vai saber. E Essas é formações, elas são formações presenciais ou são formações online? Como é que funciona? Nós temos presenciais pelo Brasil, né, com alguns professores que dão, e tem formação online também. A minha comigo é online. A Certo. pessoa faz de qualquer lugar do mundo. Então maravilhoso. Tem aula gravada, tem aula ao vivo, né, para tirar dúvida. Sim, mas qualquer parte do mundo a pessoa pode De fazer qualquer lugar. e em Se várias souber cidades falar, do se Brasil souber também. falar português, Ai, gente, consegue. então tá fácil, né? Tá fácil. Tá fácil.
Fábio, eu queria te agradecer demais pela presença. Eu estou muito feliz de você estar aqui Nada, hoje. eu que agradeço. Um grande prazer. Espero que a gente Prazer. tenha outras oportunidades, outros papos, porque o papo ele poderia se estender muito mais, né? Porque aí a gente tem que dar uma, né? Aqui já deixou um gostinho para todo mundo. Essa é a ideia desse Sim. encontro, mas possivelmente a gente pode ter outros e aprofundando em cada um, entendendo essas etapas, né, de projeção que a gente fez aí para os próximos tempos. Então, cada novidade a gente pode trazer também, não é isso? É isso Então, mesmo. muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo episódio. Beijo, beijo.